Bem, tudo bem? Olha, são tudo bonitinho, tudo com roupinha de entrevista de trabalho. O que é isso? Tomei banho, pô, a hora da semana. Tá certo. Eu tava dizendo, né, Henrique, você é tão experiente em tanta coisa, é a primeira live no Instagram? Nunca fiz live no Instagram, é a primeira vez. Oh, que beleza, hein? Temos um Não, novato por aqui. não pelo Instagram, eu já fiz outras usando o OBI lá, né? Ah, entendi. Eduardo, eu não sei o que tu fez que você tá download e eu prefiro. Você pode botar um fone e tirar esse Eu filtro botei o horroroso fone. aí? Ele tá brincando com os filtros, igual aquele dia. Eu queria ver alguma coisa maneira aqui. Não, eu acho que tu não. É que tá, parece que tá dando eco, por isso que eu achei que tu não tava com fone. Você tá Bom, ouvindo o eco meu? Meu ou do Edu? não, agora parou. Tava ouvindo um eco, eu achei que era do Eduardo, tava sem fone, porque a gente tá na sala diferente, mas às vezes por causa do som muito alto. Ah, tem o som da rua Tá também, é som gritando aí do lado. ambiente. Bom, vamos lá. Eu vou. Só pra gente botar as regras, porque o Eduardo gosta de falar e não para, né? Eduardo, vou fazer mediação, tá? Então você olha para mim poder, às vezes, interagir com o público, ver o que o pessoal tá perguntando, né? Aquela coisa toda. E deixa o Henrique falar também, viu? Que o Henrique é o principal aqui, convidado. Bom, Henrique, bom, assim, você, por exemplo, quando fala de nota fiscal eletrônica, o pessoal ainda vincula o teu nome, né? Procura ainda material, né? Não sei se ainda te perguntam alguma coisa, mas tem um vínculo muito grande do pessoal e um carinho muito grande também da ajuda que você deu e da inspiração que foi para várias pessoas na comunidade do SCM, tá? E não sei se o pessoal sabe, né, que você não faz mais parte do quadro da SAP, né, mas mesmo assim ainda é uma figura muito presente aqui com a gente, muito querida. Então, se a gente pudesse começar esse bate-papo assim, mais com esquenta, assim, falando um pouquinho, né, da sua carreira, né, um overview do que você tem feito, e o pessoal aí saber, né, como é que anda as coisas aí, e quem não conhece, né, olha, se alguém não conhece você, pelo amor de Deus, passe a conhecer a partir de agora. Não, que é isso. Não, primeiramente, acho que boa noite aí no Brasil, boa tarde para quem está em outros lugares, ou talvez até bom dia se tiver alguém aí do outro lado do Bom mundo. dia, né? Pode ser também. Obrigado, Karen, obrigado, Edu, aí pelo convite também. Acho que primeiro eu queria dizer que essa iniciativa de vocês é uma coisa bem legal, bem bacana. Eu acho que estava faltando realmente um pouco mais de um conteúdo mais colaborativo, né? Acho que é uma coisa que eu estava falando outro dia. E a gente acho que vai entrar nesse tema do SAP Community em algum momento, né? Mas eu acho que desde que o SAP Community morreu, eu estava sentindo um pouco de falta de colaboração e eu acho que essa iniciativa de live é um negócio que vem um pouco para suprir essa necessidade, né? Essa carência. Falando um pouco da minha carreira e da minha experiência, tá? Eu comecei então com TI, na verdade, né? Fazendo projetos de consultoria, né? Comecei lá em 2005, 2006, fazendo projetos. E um dos projetos que eu participei, tive a sorte de participar do piloto da Notas Eletrônica da Petrobras, né? Em 2006. Acho que o Edu travou de novo aí. Ou tá brincando com filtro de novo. Mas Não, quando tudo eu bem. entrei no projeto lá da Petrobras, né, o projeto de nota fiscal eletrônica, a Petrobras era um dos clientes piloto de nota fiscal eletrônica no Brasil. Né? Acho que haviam 20 ou a 25 clientes pilotos naquele momento, né? E a gente estava planejando, né, como que a gente desenvolveria uma solução de nota fiscal eletrônica para clientes, né, para clientes SAP. Na época eu estava na Bearing Point, né? E, e a Petrobras tinha comprado uma ideia, né? Comprado que eu falo aí no sentido lato sensu, não comprado financeiramente, mas comprado uma ideia da SAP que dava para desenvolver a integração de notas eletrônicas utilizando um negócio lá que ninguém sabia se era de comer, de passar no cabelo na época, que era um negócio chamado SAP NetWeaver, né, que estava começando naquele momento também. Tinham poucos clientes no Brasil. Na verdade, eu lembro que tinha um cliente no Brasil que usava Exai, na época que era o precursor do PI, né? Que era a Citrosuco. Então, tudo que a gente tinha de referência de Exai vinha um pouco de lá. E aí na Petrobras, se não me engano, foi a primeira implementação do PI 7.0 no Brasil também, a gente começou
a utilizar, então, aquela plataforma para desenvolver, que eu, até então, eu também não conhecia, né? A Petrobras foi o meu primeiro projeto de SAP também. E eu vinha do background mais de desenvolvimento Java, desenvolvimento, né, independente de plataforma, um negócio um pouco mais open source. E aí, naquele time lá da Petrobras, foi um time bem bacana, tinha o pessoal lá, Carlos Arruda, Ricardo Paiva, que conhece como Queijo, não sei se conheceram, mas é um pessoal bem bacana, a gente conseguiu desenvolver, lá depois de uns meses batendo cabeça, a gente conseguiu emitir notas fiscais eletrônicas com os web services do governo, né? Isso, novamente, lá em junho, mais ou menos junho de 2006. Tá? E até então aquela ideia meio descabida de alguns loucos dentro da SAP, né? Tinha alguns nomes aí, por exemplo, o pessoal talvez conheça, talvez lembre de nomes como Adriano Santos e o Bruno Guzuco, que eu brinco que foram o pai e a mãe da nota fiscal eletrônica, né? E não sei quem foi quem, mas eu fui o pai adotivo, que o pai é o que cria. Mas quem conceberam foram eles, né? Aquela solução baseada em NetWeaver. E depois que a gente conseguiu fazer um trabalho bacana lá na Petrobras, que inclusive na época a Bearing Point estava fazendo um negócio que era até meio, acho que sem precedente, que era projeto meio espelho. Ao mesmo tempo do tudo que a gente fazia na Petrobras, a gente copiava os objetos e mandava para a equipe da Bearing Point que estava na Gerdau, que a Gerdau era outro piloto da nota fiscal eletrônica também. Né? E aí a gente fazia meio que dois projetos em paralelo, a gente se conversava, foi um negócio bem interessante, bem bacana. E aí quando a gente fez aquilo com sucesso e tal, eu fiquei ainda mais uns meses e saí da Bearing Point em outubro. E aí me desliguei um pouco daquele tema, né? Na época estava tendo um projeto que estava começando, eu sou do Ceará, né? Para quem não sabe, eu sou de Fortaleza, do Ceará, e estava começando um projeto de implementação de SAP no governo do Ceará, na Secretaria de Administração do governo, em outubro de 2006. E eu estava indo para esse projeto. E naquela época era a época de eleição que aconteceu, aquele projeto foi cancelado pelo governo, porque um dos concorrentes ao governo do Ceará estava questionando que, e era verdade, não se poderia ter fechado o negócio em 6 meses antes de eleição governamental. E aí cancelaram a licitação que deu origem àquele projeto e voltou tudo atrás. E aí eu saí da Petrobras para ir para esse projeto e fiquei meio parado. Não fiquei desempregado, mas fiquei parado, estava sem projeto, e aí na época eu estava na Fint Consultoria, foi até um negócio legal que a Fint bancou, né, assim, que era uma empresa de 12 pessoas, eu fui funcionário número 5 ou 6 da Fint, se não me engano, do Brasil, né? Nossa, eu trabalhei na Fint. Então, eu fui algumas gerações antes de você, mas fiquei 4 meses lá apenas. Mas a Fint foi legal, porque a Fint bancou, e mesmo sendo uma empresa pequena, sem muita bala na agulha, ainda sem muito caixa, eles entendiam que aquele negócio de nota fiscal eletrônica era um negócio interessante, queria investir um pouco naquilo, queria, né, ir de NetWeaver também e tal. E fiquei 4 meses na Fint, mas estava parado, sem projetos, os caras estavam ainda começando como empresa, né, a Fint estava começando do zero naquele momento, e aí eu tive o convite da SAP, no caso do Bruno Guzuco, em fevereiro de 2007, para entrar na SAP e ser Product Manager de um produto de standard de nota fiscal eletrônica, né? A SAP então entendeu daquele projeto da Petrobras e da Gerdau que tinha realmente um potencial de fazer aquilo acontecer, aquele projeto virar um produto e replicar para os outros clientes, tá? E aí então em fevereiro de 2007, na verdade oficialmente 5 de março de 2007 eu comecei na SAP como gerente de produto de nota fiscal eletrônica. Entrei no time de localização. Fiquei aí bastante tempo na SAP. Na verdade, eu fiquei, né, na localização 3 anos. Depois mudei de área, fui para o Co-Innovation Lab, que é uma área que estava começando na SAP naquele momento também. Fiquei 1 ano. Depois fui para o time de pré-vendas da SAP. Tá? E na pré-vendas, comecei fazendo pré-vendas de nota fiscal eletrônica, mas logo... Não, uma história bem interessante, né? Não sei se já contei para vocês. Mas a SAP, naquele momento, né, eu entrei na pré-venda em 2011, a SAP estava começando a falar de um negócio novo que eles tinham criado, que também ninguém sabia se era descobrir passar no cabelo. É um tema recorrente na minha carreira, isso aí. Esses riscos que eu aceito sem nem ter noção. Mas era um negócio chamado SAP HANA, né, que o pessoal também não sabia o que era, estava começando. E tinha um curso de SAP HANA na Inglaterra, e estavam querendo mandar alguém do Brasil.
Eu, na pré-vendas, eu era novíssimo na pré-vendas naquela época. Eu tinha entrado na pré-vendas de em julho de 2011, e o curso era em setembro de 2011. Eu estava 2 meses na pré-venda. Tinha 10 outras pessoas mais experientes que eu que poderiam ter ido para o curso. Mas tinha um pré-req que era falar inglês, que quase ninguém tinha. Olha Que aí. é um tema que eu acho que vocês até já conversaram um pouco em outras lives anteriores aí, né? Essa questão do inglês como é interessante e até direciona carreiras. Mas por uma questão do inglês e por uma questão de agenda de outras pessoas também, acabou que eu fui a pessoa escolhida para ir para esse curso na Inglaterra de HANA. E aí quando comecei a ver aquele negócio, me expandiu a cabeça e eu vi, puta, esse negócio aqui tem potencial também. E aí, naquele momento, meio que eu direcionei minha carreira para isso, né, para HANA. Naquele momento, como banco de dados, depois essa questão de ter ido para HANA meio que direcionou minha carreira para esse mundo de database, data analytics, data warehouse, BI, machine learning, e aí foi. Né, entre todas essas áreas aí. Eu acabei saindo da SAP, fiquei 6 meses na HP, que foi quase que um acidente de percurso aí. Não um acidente porque foi ruim, mas realmente porque não. Acho que era uma aposta minha que acabou não casando. Tive sorte de conseguir voltar para a SAP. Fiquei mais 6 anos na SAP, mas aí fiquei 2 no Brasil e vim para os Estados Unidos. Né? Vim para os Estados Unidos em 2015. Né? Então eu saí da SAP em abril de 2013, voltei em outubro de 2013. Fiquei 6 meses fora. Fiquei mais 2 anos no Brasil e em outubro de 2015 vim para os Estados Unidos. Né? Mas aí sempre trabalhando com HANA. Não parei de trabalhar com HANA desde 2012, 2011, quando eu fiz aquele curso. Né? E aí naquele momento meio que deixei, não de lado, mas que a questão da nota fiscal eletrônica, da localização Brasil, passou a não ser mais o meu principal foco. Né? Passou a ser realmente o SAP HANA e todos esses temas de analytics passou a ser realmente meu principal foco. E em 2015 vim para os Estados Unidos, sempre nesse tema de HANA, evoluindo para uma questão mais abrangente, como eu falei, de analytics, machine learning. E aí nos últimos 2, 3 anos estava muito forte a questão de cloud, né, data lakes, cloud data warehouses. E ano passado, 2020, eu tive um convite aí para participar de um processo para um time dentro da Amazon Web Services, tá? E aí, em setembro, eu saí da SAP e vim para a Amazon, em setembro de 2020. Inclusive, próxima semana faz 1 ano que eu estou na Amazon. Bah, já? Dia Vamos 14. passar rápido, né? A gente não tem Passa noção rápido. do tempo. Passa rápido. Em dia 14 faz 1 ano que eu estou na Amazon. Mas essa é a história. Legal. Mas aproveitando que a gente está falando de carreira, assim, né, e você destacou um dos pontos importantes, que é a questão de inglês, mas você também foi escolhido, e acredito que, obviamente, não por acaso, para trabalhar com soluções que nem a própria SAP entendia muito bem do que se tratava, e porque era novo, né, e você esteve à frente, né, então teve à frente da questão de NFE, depois teve à frente da questão do SAP HANA, né, isso para fora, enfim, e trabalhar com todas as novas tecnologias que vieram derivado disso. Que outros skills, que outras questões que você considera e que gostaria de trazer aqui que são importantes, né, para a gente conseguir destacar na carreira e ir progredindo, né? Além do inglês, obviamente. É um tema realmente bem interessante e eu não acredito que eu tenha uma resposta certa, não sei nem se existe uma resposta certa, eu tenho a minha opinião, posso dar a minha própria opinião aqui, pessoal, em relação a isso. E aí acho que até ouvi um pouco do Edu também, que ele é um cara que tem uma opinião que eu sei bem estabelecida em relação a isso. Mas algumas coisas aqui, fazer meio que um brainstorming aqui, né? Não tenho nada muito definido, mas uma coisa que eu acho que sempre me ajudou bastante bem ao longo da minha carreira, e não sei se, talvez um passo para trás antes de falar disso. Quando eu entrei na Amazon, uma das coisas que me atraíram na Amazon foi um tema que a Amazon tem que chama de princípios de liderança, né? Leadership Principles em inglês. E eles basicamente são algumas diretivas
pelas quais a empresa se baseia. E não é só aquele negócio tipo uma missão, visão que você coloca na parede e fica lá para inglês ver. É realmente algo que baliza o dia a dia das empresas. Então, quando eu comecei a estudar sobre a Amazon, na verdade eu enxerguei algo alguns valores pelos quais eu já vivia minha própria carreira sem saber, né? Um desses temas, por exemplo, é fazer o certo, independente se o certo que você acredita que é o certo, independente do ganho de curto prazo. Eu sempre tive um pouco dessa visão, né, de fazer algo que eu acreditava que era a coisa certa a ser feita, né? E aí, linkando isso com o tema da nota eletrônica, eu lembro de algumas conversas, naquele calor de projeto que a gente estava lá do NFI da Petrobras, falando com o time da Gerdau também, né? Eu lembro de um dia que a gente estava discutindo como fazer uma determinada interface lá dentro da questão da nota eletrônica. E eu tinha uma opinião bem estabelecida que, cara, a solução certa é essa, mas vai demorar mais tempo, mas é o certo. E o pessoal queria fazer um negócio mais, digamos assim, não vou chamar de gambiarra, mas de workaround, que seria mais curto prazo, seria mais rápido. Mas a minha visão, cara, isso aqui é a maneira correta e já se havia uma conversa de SAP pegar, não sei se é SAP ou a Bearing Point, tinha uma conversa rolando de transformar aquele projeto em produto, né? E aí eu falei, cara, mas se a gente tem esse objetivo de transformar isso num produto, a metodologia correta da gente seguir é essa. Vai demorar mais, mas é a maneira correta. E houve questionamento e tal, tinha um deadline a ser atingido. Eu lembro de um dia que estava tendo a confraternização da Bearing Point lá no Rio, no escritório que eles tinham em Botafogo, bacana, visão do Pão de Açúcar, legal pra caramba, tinha gente de fora, tinha vindo gente, porque a Petrobras é um dos maiores contratos da Bearing Point e sempre tinha algumas, quando fechava contrato grande, os caras tinham algumas celebrações bem legais. Eu saí no meio da festa, eu lembro que era 8 horas da noite, voltei para o escritório da Petrobras porque eu tinha que virar à noite para conseguir fazer a entrega naquele deadline que a gente tinha, da maneira que eu achava que era correta. Eu não tinha hora extra paga, não tinha nada nisso, mas eu achava que aquilo era o certo, entendeu? E eu sempre tive muito essa questão ao longo da minha carreira de, cara, se isso é o certo, a gente vai fazer o certo, não importa o quão esforço a mais vai ter que ser feito, entendeu? Isso a gente discute, vê como faz, mas eu acho que ter esse higher standard, né, ter essa questão de fazer o correto, eu acho que é uma coisa que sempre me perseguiu aí. Eu sempre bati muito nessa tecla. Tem até uma frase que é muito comum do mundo da consultoria, que é o ótimo é inimigo do bom, né? Que eu nunca gostei. Porque isso implica que o seguinte, que vamos aceitar fazer o bom, porque se a gente tentar buscar o ótimo, a gente vai acabar perdendo a oportunidade de fazer o bom, né? E que é suficiente, digamos assim. Eu sempre questionei isso e eu falei, cara, se a gente consegue fazer uma solução que tem um valor maior no longo prazo, por que a gente tem que aceitar o que é minimamente suficiente no curto prazo, entendeu? E ao longo do tempo eu evolui um pouco essa ideia, até quando houve a questão né, quando a gente começou a falar bastante de Agile, né, de desenvolvimento ágil, casou muito nessa linha, porque é o seguinte, a gente consegue fazer o minimamente viável agora, o MVP no curto prazo, mas esse MVP consegue ser escalável, né, para virar o ótimo do futuro. Então, na verdade, o ótimo não é inimigo do bom. O ótimo é a evolução do bom, né? Eu acho que é uma coisa que a gente acabou concluindo aí depois de um tempo. Mas naquele momento, naquela época, houve uma época que o ótimo era inimigo do bom para algumas pessoas, né? E eu nunca gostei dessa frase, eu acho que eu sempre questionei um pouco disso. Essa questão de bater no certo, foi uma coisa bem forte realmente para mim. Mas a questão uma outra questão que eu sempre gostei bastante de entrar bem num detalhe, né? Eu nunca fui muito cara de gostar, ficar no superficial, esse negócio, né? Quando eu comecei a trabalhar em pré-vendas, tinha muita questão de, executivo não gosta de detalhe, executivo que é um negócio mastigado para ele tomar decisão. Aí eu sempre pensei, mas que executivo de bosta é esse, né? Que não quer entender no detalhe como o processo de negócio da empresa dele, que gera, né, dinheiro no caixa da empresa funciona. E eu não acho que... E eu hoje, tendo uma visão um pouco mais estabelecida, eu não acho que executivo bom é um executivo que não entende do detalhe, não. Eu acho que é um executivo que consegue sumarizar bem o detalhe. Mas ele precisa entender o detalhe, porque se ele não entender o detalhe, ele não consegue sumarizar bem.
né? Isso é verdade. E tinha assim, muita questão de, precisamos sumarizar para o executivo. Mas o executivo bom, ele não quer sumarizado, ele quer o detalhado e ele sumariza na cabeça dele da melhor maneira possível, né? Mas eu sempre tive essa questão de, eu quero entender no detalhe, mesmo aquilo que pode parecer irrelevante no primeiro momento, eu gosto de entender no detalhe para daí tirar minhas próprias conclusões, entendeu? E acho que isso casa até um pouco do que você falou bastante com o Pagode, que o funcional entender de tecnologia e o desenvolvedor entender de negócio, né? Eu acho que casa com isso, casa com querer ir além do seu escopo, né? Não tem essa questão do meu quadrado, né? Eu acho que é ter uma visão um pouco mais macro, é ter esse desejo, esse interesse, essa curiosidade. Eu acho que é um negócio que sempre me acompanhou também. Acabei falando demais aqui, mas deixa o Edu dar um pouco a opinião dele também, que eu acho que é muito bom. E enquanto você fala... concordo plenamente. Eu vou abrir a cerveja aqui. Opa, que sim. Não, concordo plenamente. Um ponto que... Outro dia eu vi alguém falando que no mercado SAP inglês não é uma necessidade, enfim. Cara, completamente errado, né? Acho que esse mercado sempre foi mandatório você saber inglês, né? Pode, óbvio, vai ter implementações, acho que umas 3 implementações que eu fiz atrás realmente foram todas em português, mas fora isso, né, e aí você deixa de pegar boas oportunidades, né? Então esse é o ponto. E o pessoal não investe, cara, não investe. A gente procura, por exemplo, eu preciso de gente para trabalhar comigo e que saiba inglês e, cara, não acha, não consegue. Então acha gente boa, mas o cara não sabe falar uma letra de inglês e você não sabe falar uma palavra em inglês. Fica difícil, né? E outro ponto que você falou, hoje eu estava comentando, acho que foi hoje, não, ontem, que uma coisa, eu acho que quando eu comecei, a época era outra, né? Um analista de TI, um analista de negócio, enfim, você ficava ali, você era pau para toda obra, né? Então você se envolvia em infraestrutura, você se envolvia em desenvolvimento, você se envolvia num funcional. Então eu, quando comecei, cara, era isso, eu fazia tudo. Eu fiz todos os cursos de DBA da Oracle, fiz curso de desenvolvimento da Oracle, eu fiz... Cara, eu sempre fui nesse estilo também, de, cara, eu quero saber tudo. Eu quero saber tudo que envolve meu projeto para eu poder discutir, para eu poder negociar, para eu saber qual é o melhor caminho que eu vou fazer, né? Então eu entrava a fundo. Infraestrutura, servidor, sistema operacional, comunicação, EDI, WAN. Só que aí veio a Sarbanes-Oxley e meio que cortou isso, né? Porque aí você teve que, você não pode mais colocar a mão em tudo, né? Você vai ter que, se você é desenvolvedor, você vai desenvolver, ou você vai ter um papel de um analista funcional, enfim. Mas eu acho que no Oracle ainda é um pouco assim, né? Acho que o mercado SAP já é mais bem separado. Ou você desenvolve, você é basis, ou você é funcional, né? Cara, essa questão do técnico e do funcional é uma coisa que eu só vi no mercado SAP. Já passei por vários outros tipos de aplicações, né? Existe pessoas de perfis diferentes, óbvio que existe, mas o fato de ter realmente essa separação de técnico e funcional, o que existe muito é a questão do sysadmin, né, que seria o basis do mundo SAP, né, que é o cara que cuida mais da sistema operacional, instalação, essas coisas. Hoje, na cloud, tem muita questão do cloud engineer, né, muito essa questão do cara que o sysadmin, na verdade, hoje virou o cara que é o cloud admin, que é o cara que cria instância na cloud, que administra ali a conta na cloud e tal. Mas o que você falou é verdade. O analista, né, de TI é o cara que fazia tanto técnico quanto de negócio, né? E mesmo que você não seja mais fazendo, entender dos dois lados eu acho que é muito importante. É importante. Né? E hoje nas empresas tem muito papel de um papel que é relativamente novo, né? Acho que de umas coisas de 10, 15 anos para cá, que é o cara é o Enterprise Architect, que é justamente o cara que vê o todo. A gente especializou tanto os analistas que precisou se criar o EA para ter a visão macro de novo. É um cara que consegue enxergar tanto o processo de negócio e a implicação do processo de negócio na tecnologia, e vice-versa, né? Então é uma coisa interessante, é um fenômeno relativamente recente, esse papel do EA, que é o cara que, na minha visão, veio para ter essa visão macro end-to-end de novo, que parou que deixou de ter lá em algum momento.
Ou seja, o cara tem que ser curioso, né? Correr atrás. E outra, não é só isso, né? Porque, por exemplo, não basta ser curioso, você tem que agir, né? Tem que correr atrás, é esforço, como você falou. Cara, não vai ser você fazendo das 8 às 5 que você às vezes vai ter resultado. Às vezes a gente sabe que tem um compromisso, pô, não vai dar tempo, você faz o quê? É o que eu falo, a maioria dos projetos que a gente vai ver, as consultorias, elas estão muito mais preocupadas em colocar a solução para parar de pé. É o que eu vejo, né? Então, outro dia, eu acho que o Seco colocou uma enquete na internet, né, perguntando, é cliente ou fornecedor, né? E são universos diferentes, né? Se você vai num cliente, o cliente está sempre com aquela questão, pô, eu estou investindo, eu tenho que ter retorno desse investimento. Então, existe uma pressão muito grande, seja para reduzir custo, para aquele projeto que você está implementando, ele tem que dar retorno para a empresa de alguma forma. Tem algumas empresas que buscam isso de uma forma muito organizada, em termos de auditoria. Você disse no projeto que você ia fazer isso. Eu vim da indústria automotiva, nas empresas que eu trabalhei, tinha muito isso. Então, tu fez um projeto, você disse que ia dar um retorno, cadê o retorno? Então, a gente tinha que era auditado para ver se dava retorno, né? E a consultoria, às vezes, ela não só a consultoria, mas eu digo assim, os próprios consultores, eles não têm a mentalidade de quando vai entregar um projeto, cara, pensar que aquele projeto ele tem que gerar resultado para a empresa. Ele está ali fazendo o dele, né? O garantir que as coisas estão funcionando, vai atender os requisitos, né? Que ele sair ferido a bala, mas sair vivo, né? E não pensar no sentido, cara, essa solução não está boa. Tem que melhorar ela, ele tem que dar performance, ele tem que gerar resultado. Você identificar, eu acho que o que falta nos consultores é tipo ele olhar o processo, olhar o que ele está entregando, e identificar oportunidades também de melhorar o que ele está fazendo, de achar outras soluções que podem agregar valor à solução que ele está colocando, reduzir custo, esse tipo de coisa, né? E eu não vejo, sinceramente, a maioria dos consultores pensando nisso, né? Pensando em, entregar algo que vai realmente gerar valor para o cliente, né? Mas é uma coisa que para quem fez engenharia é meio natural, né? Se você fez engenharia e fez matéria de controle de sistema, você sabe que para o sistema ser controlável, você precisa ter a retroalimentação. Se não tem a retroalimentação, o sistema diverge. O sistema não é controlável. Né? E para mim, um projeto sem feedback do usuário, sem feedback do cliente, é um projeto que não tem controle. Você não sabe se aquilo que você está entregando, como você falou, dá retorno ou não dá retorno. Está atendendo a demanda ou não está atendendo a demanda. Né? Mas concordo sim, concordo 100%. Essa questão E a questão do que você falou, as consultorias querem fazer o bom, mas pouca gente quer focar no ótimo, né? Quer entender qual que é o ótimo. Mesmo que você não faça o ótimo no primeiro momento, saber o que é o ótimo, eu acho que é importante, entendeu? Eu acho que saber qual que é o horizonte. Cara, mesmo que a gente, no primeiro momento, entregue isso aqui, eu sei que a visão do que era legal ter era aquilo ali. E a gente vai trabalhar para chegar naquilo lá em algum momento, entendeu? Eu acho que isso falta mesmo. Muito bom, vocês têm um mesmo modelo de pensamento para várias coisas, né? Não, eu queria comentar aqui. O que tu vai falar? Que eu quero interagir com a galera aqui que está comentando, posso? Tá, então o pessoal está comentando aqui, concordando com vocês, obviamente, né? Falando que acontece com bastante frequência, e acredito que os consultores com mentalidade assim acabam virando pro lado do cliente. Projeto fechado, rentabilidade são inimigas do ótimo, né? Foi comentado aqui também. Essa questão da rentabilidade realmente é real. Só que existem algumas, como que a gente pode colocar? Algumas traps, né? Algumas armadilhas nisso aí, que é o seguinte, novamente fazendo paralelo com engenharia aqui, quando você faz, né, em matemática, existem os ótimos locais e os ótimos globais. Um projeto da rentabilidade é um ótimo local, não é um ótimo global. O ótimo global é você virar um trusted advisor do seu cliente e garantir um relacionamento de longo prazo. Você entregar um projeto com rentabilidade, mas se o cliente não gostou, ele não vai voltar para você e fazer o próximo projeto. Né? Então é uma rentabilidade de curto prazo. Eu concordo plenamente que as consultorias e muitas empresas olham somente a rentabilidade do curto prazo, olham a rentabilidade do projeto, não olha, cara, a gente
diminuiu a margem desse projeto, mas criou um relacionamento aqui que o cliente vai querer trabalhar com a gente o resto da vida. É pouca gente que tem essa sensibilidade, né? Mas eu acho que é muito importante. E é um pouco difícil, porque quando as empresas crescem, né? Acho que a Fint é um próprio exemplo disso. Quando a empresa é pequena e o dono consegue controlar um pouco mais isso, essa questão é um negócio meio orgânico. Ah, beleza, vou aceitar aqui uma margem menor para a gente melhorar o relacionamento, garantir um relacionamento melhor e tal. Quando o negócio cresce e você começa a gerenciar, não mais projeto, mas gerenciar planilha, né? E aí você perde um pouco a mão disso aí, né? Porque aí você precisa criar alguns KPIs para gestão, né, que perde um pouco dessa questão da sensibilidade, né? E aí você acaba focando muito nesses KPIs, tipo margem, realmente, aí você perde um pouco do contato com o cliente. Por isso, muitas empresas, né? E aí eu falei da Fint por quê? Porque a Fint passou por isso, quando chegou no momento, ficou tão grande que implodiu. Né? E isso é comum para muitas consultorias, né? Que a First Team é um outro exemplo, né? Que também cresceu, fez bastante projeto legal, mas chegou no momento que perdeu um pouco a mão da gestão e implodiu também. Então, acho que tem um tamanho ideal ali de consultoria também, que crescer muito além disso, não sei se é interessante, entendeu? É um negócio que até meio... Até se você olhar grandes consultorias como o próprio Accenture, né, a Deloitte, cada partner é como se fosse uma consultoria. Cada partner ele tem P&L. O P&L não é centralizado, o P&L está na mão do partner. Ele tem capacidade de tomada de decisão, né, de contratação, de margem, de projeto na mão dele. Então não é uma tomada de decisão centralizada. Então acho que isso é uma questão que algumas consultorias globais conseguiram chegar no modelo de gestão que mitigaram um pouco desse risco. Mas é um risco que existe, sim. É que tem uma coisa também, né? Se a gente vai para, por exemplo, o mercado hoje, você não acha gente, né? Difícil achar. E qualquer área, né? Seja, eu falo de SAP, né? Mas FI, mesmo FI, MM, que tu encosta numa árvore e cai um monte, é difícil você conseguir gente hoje para contratar. E aí você acaba também, os bons, então, é mais difícil ainda, né? Eu acho que a consultoria, acho que quando ela cresce, como você estava falando, por exemplo, pega essas pequenas consultorias, geralmente o cara ele começou já com um grupo muito bom, né? Ah, vamos montar essa consultoria e começa a trazer, tipo, os melhores, enfim, que ele conhece, que todo mundo se conhece, e aí acaba criando um time bom. O negócio vai começar a crescer, e aí você começa a vender e você fala, pô, agora eu tenho que ir no mercado. Já não consigo, né, com o meu time, tem que trazer gente. E aí você acaba, aí você entra no... Tipo, né? Ou você vai pagar mais, aí você acaba, porque aí você não consegue mais fazer a margem que o valor que você tinha, e aí você acaba pegando um cara não tão bom, um cara não tão comprometido, né? Porque é difícil você passar também uma cultura, né, dentro da empresa. E eu acho que isso não consegue garantir que, por exemplo, o projeto que está sendo entregue lá vai dar resultado para o cliente, né? Fica difícil gerenciar. Né? Verdade. Bom, o pessoal aqui, você começou a falar de consultor que cai da área, o pessoal começou a citar alguns aqui que também é difícil de achar. Não, tem uns que é mais difícil ainda, né? Já está difícil hoje de achar um FI, um MM. A gente vê pelo pessoal procurando. Né? Sim. E aí puxando. Tá, toda vez que eu perguntar alguma coisa. Fala aí. Não, é que eu queria começar o tema da carreira e queria já mudar para o tema de SAP. Mas aí. Vamos lá. Pode seguir. Não, vai, faz a tua pergunta aí. Não, era, na verdade, puxar um pouco para essa questão do BTP, né? Sim. Eu, por exemplo, eu acho curioso, até um tema que eu estava vendo, porque e aí vendo carreira eu comecei a olhar, procurar no LinkedIn algumas coisas, e aí você vê um pessoal novo, assim, que é funcional, já colocando como especialista, não especialista, mas BTP lá na... Eu fico pensando assim, pô, será que ele sabe bem o que ele... Não que o BTP não seja
aquilo que a gente estava discutindo, né, de você ser curioso e ir atrás. Mas você vê muito sentido nisso? Ele é por exemplo, um analista júnior, por exemplo, de MM e SD, ele ser um BTP também? Cara, primeiro que falar de consultor BTP é a mesma coisa que falar de consultor SAP. Você tem que especificar. BTP é o quê? Porque o BTP é um mundo de coisas, né? Eu acho que o primeiro ponto é isso aí. Eu acho que o mercado está um pouco imaturo ainda de questionar isso. Porque se você fala consultor SAP no currículo, o cara já tem a maturidade de perguntar, mas SAP é o quê? Que módulo? É MM, SD, FI, CO? Quando você fala consultor BTP, o cara meio que, beleza, legal. É igual falar consultor NetWeaver 10 anos atrás. Se você falava consultor NetWeaver, consultor há 15 anos atrás. Se falava consultor NetWeaver, ninguém questionava. Legal, o cara manja aquele negócio que ninguém sabe se é de comer de passar no cabelo. Bota ele no projeto aí, consultor NetWeaver. Se era PI, portal, BW, ninguém sabia, né? Mas era NetWeaver. BTP é a mesma coisa, cara, porque BTP você tem tanto de aplicação, toda a parte de WebDE, Business Application Studio, que é toda aquela parte que vocês abordaram bem com o Fábio Pagotti aí na live anterior. Tem tema de Analytics, Data Analytics, como o HANA Cloud, Data Warehouse Cloud, o SAP Analytics Cloud, né, o SAC. Tem tema de Machine Learning, tem 1000 coisas que tá lá dentro. Então, quando você fala BTP, você é o quê? Acho que o Fábio brincou um pouco. Muita gente que coloca BTP no currículo, o cara é SAP Cloud Connector Administrator, né? Que o SAP Cloud Connector é um negócio que você cria para criar um link, é uma URL. Muita gente, o cara criou lá um URL e virou BTP. Eu sou BTP pleno, eu sei criar uma URL aqui, né? Então, é um negócio que ainda está muito mistificado e precisa ser desmistificado a partir do momento que o mercado amadurece, né? Eu acho que é isso que está faltando, é esse amadurecimento. Por outro lado, o negócio muda tão rápido que às vezes esse amadurecimento nem dá tempo de acontecer, né? Porque a partir do momento que, né, quando eu estava lá no SCP, o pessoal estava começando a questionar um pouco mais. SCP o quê? O SCP WebDE, o SCP HANA, o SCP não sei o quê. Aí virou BTP. Aí meio que volta um passo atrás. Né? É uma nova incógnita, mas não é a mesma coisa, né? Acho que vocês abordaram isso aí também já uma coisa que já até falando, né? O BTP não é diferente do SCP. Teve algumas coisas que foram descontinuadas, teve produtos que mudaram de nome, mas no final, tecnicamente, é o mesmo produto, né? É o mesmo serviço que está sendo oferecido para a SAP. Num primeiro momento, tem uma roupagem nova, porque o BTP também está dentro do contexto do RISE, que é toda uma questão de como a SAP está mudando a pegada de ir ao mercado, né? Ela está mudando a estratégia de go-to-market, né? E aí o BTP é quase que como se fosse um rebranding do SCP para essa nova estratégia de ir ao mercado que a SAP está tendo agora com o RISE, né? Mas antes de a gente continuar o papo, acho que é importante eu fazer um disclaimer, né? Como eu falei, eu não trabalho mais para a SAP faz mais de um ano, então tudo que eu falar aqui vai ser muito mais opinião do que realmente fato, né? Então eu acho que o pessoal aí, antes de pegarem e abrir chamada dizendo que o Henrique falou isso, falou aquilo, eu acho que é importante mencionar isso. Olha que a sua autoridade é muito grande no assunto, né? Então eu tô dando aqui a minha opinião pessoal e não tô aqui com o logo da SAP, muito menos o logo da Amazon, né? Eu não tô falando aqui em nome de nenhuma empresa, tô falando aqui em nome da minha opinião pessoal. Sim. Que tem 13 anos de embasamento e aí o pessoal decide por si mesmo se querem confiar ou não. Tá certo. Então, é que assim, quando começam temas em alta, assim, eu vejo que... Acho que tu congelou, eu também congelei? Não, só tu. Eu vejo assim que é uma pressão muito grande do mercado, que quando vai surgindo assuntos novos, né, as pessoas têm uma certa necessidade de eu tenho que ter isso no meu currículo, eu preciso de alguma forma entender isso. E confunde um pouco as coisas, né? Por exemplo, hoje nós temos algumas iniciativas da SAP, como os cursos do OpenSAP, que são excelentes, né? Mas que eles têm o objetivo de não te deixar ser um ignorante no tema. Mas não quer dizer que um treinamento que tu vai fazer vai te tornar um expert naquilo. Até porque nenhum treinamento tem esse poder transformador de fazer isso. E que as pessoas se preocupam muito mais de corrida, de, poxa, eu tenho que ter esse certificado, vou botar no meu currículo lá, né? Porque, na verdade, o LinkedIn virou uma rede das pessoas copiarem currículo.
e não mais compartilhar o que se aprende. E no final das contas, tá todo mundo repetindo o mais do mesmo, né? Então, quando eu olho assim um pouquinho mais para entender o BTP, né, que eu estou curiosamente tentando, né, entender o que tem de funcional ali, qual é a oportunidade que eu poderia estudar dentro do conhecimento que eu tenho, mas ainda bem preocupada de tipo, divulgar esses cursos e entender de fato, sabe, poder fazer uma discussão baseado naquilo que a gente está aprendendo, que a gente está entendendo. Né? Então, acho que existe essa confusão ainda, esse desespero das pessoas, não, tem que estar no mercado, tem que estar em evidência, eu tenho que ter muitos seguidores, né? Aí vem os free cursos, free dicas, e muito raso ainda, né? Então, poucas pessoas, de fato, estão falando do tema. Então, eu trouxe você aqui mesmo, você tanto tempo sem, né, acho que mais um ano, né, que você falou que completou na Amazon. Mesmo assim, eu entendo que você é uma pessoa que conhece do tema mais do que muita gente que fala que é expert. Não, que é isso. Eu tô na Amazon há um ano, agora fazendo um ano, na próxima semana. Mas os meus primeiros 8 meses, na verdade, eu já mudei de área dentro da Amazon. Os primeiros 8 meses eu estava numa área de alianças, né, de parceria com foco técnico de SAP. Então eu não estava fora do tema SAP, eu estava ainda no ecossistema. E aí, há 4 meses atrás, aí eu mudei de área, de fato, eu fui para o time de Analytics da Amazon, aí eu desconectei do tema SAP. Né? Ainda é relevante dentro das conversas, né? Porque putz, SAP sempre é fonte de dados para tudo que é Analytics, né? E grandes clientes todos têm SAP, mas não é mais o tema principal do meu foco, né? Não é mais o tema que é driver aí do meu job. Mas voltando à questão aí para isso, e aí. Mas eu não acho que nenhum ainda conseguiu substituir todo o papel de que o SAP Community Network tinha lá no passado em termos de geração de colaboração, né? De ser uma plataforma colaborativa, né? Eu acho que isso que naquela época não... Fala aí. Isso que naquela época não tinha vídeo, não tinha uma série de recursos então, que mas existem isso hoje, que eu ia né? falar, cara. Eu tava falando disso com um tema sobre isso outro dia com um amigo meu. Cara, há 15 anos atrás, eu participava de 1000 fóruns. Tinha fórum de fotografia, tinha fórum de carro, tinha fórum de cachorro, tudo era fórum. E foi antes das mídias sociais, né? Antes das mídias sociais, na internet lá de 2005, 2004, tudo era fórum. Qualquer coisa que você queria compartilhar, queria colaborar com outras pessoas de um determinado tema, você procurava um fórum na internet daquele tema. E o SDN, na época, né, até antes do SDN, era mais um desses, era um fórum de SAP, cuja temática era SAP. E fórum era a maneira do pessoal compartilhar e colaborar. Veio as mídias sociais e o pessoal deixou de colaborar numa mídia fórum. Eu acho que o SCN demorou um pouco para enxergar isso. Eu acho que o fórum como mídia, como plataforma, deixou de ser algo que o grande público busca, porque entendiam que tinha outras maneiras de colaborar, né? E mídias sociais, então talvez a gente perdeu aí uma geração de ter criado, sei lá, um grupo de Orkut de SAP, um grupo de Facebook de SAP, não sei, tô chutando, né? Mas aí você viu muito pessoal criando grupos na época de Skype, depois virou grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, né? Virou muito essa questão um pouco mais fechada, que eram grupos fechados, não eram público, né? Então, se alguém faz uma pergunta, não fica para sempre, para qualquer pessoa enxergar. Que isso era o legal do fórum, que alguém faz uma pergunta e fica lá para sempre, né, cara? Fica para todo mundo poder consumir, né? Esse é o ponto. E, cara, eu lembro com carinho do SDN até, porque quando eu comecei naquele projeto lá da Bearing Point, quando eu entrei pro mercado SAP, né, o cara que era para ser o meu mentor, ele me ensinou basicamente, acho que ele me ensinou 3 coisas. Eu brincava com isso. Cara, é assim que loga no ABAP, é assim que loga no Java, e esse aqui é o link do SDN. Ele me ensinou essas 3 coisas. Ele me ensinou a logar no ABAP, a logar no Java e a entrar no SDN. Ele falou, se vira. Ótimo. Né? E foi assim que eu comecei minha carreira. Né? Então, para mim, o SDN não era só uma plataforma colaborativa. Na verdade, ele foi o meu mentor, entre aspas. Foi de lá que eu aprendi muita coisa. Né?
E toda a Eu parte de também. XAI, né, comecei por lá. E depois, quando a gente quis criar a comunidade em português, né, eu já estava no papel de Product Manager do NFE, mas eu vi ali duas oportunidades. Uma que era que o SN batia muito na tecla do Pay It Forward, que é o seguinte, cara, retribuir. Você teve tanto Uhum. input aqui, tanta coisa legal, retribui, né, para a comunidade, sem esperar, né, colaboração sem esperar retorno direto, porque uma vez vai acontecer, né, uma hora vai acontecer, a questão do karma, né, que se você contribui sem esperar retorno direto, você não contribui porque você quer só aprender, apesar de que isso acontece, que é a segunda coisa que eu ia falar, mas você retribui porque em algum momento você precisou de uma informação que estava lá e alguém já tinha contribuído, né, isso era uma questão bem interessante. E a segunda questão porque a gente teve interesse de fazer o SN lá em português, e começou com o tema de localização, né? Foi porque, como produto manager da NFE, a gente estava começando um produto do zero, que era uma coisa meio Uhum. bem nova para a gente lá do mundo, na SAP Brasil. A gente tinha muito esse papel de pegar um produto já estabelecido globalmente e localizar para o Brasil, mas a gente nunca tinha feito um produto do zero para o Brasil. Então a gente tinha toda a questão de realmente precisar de uma colaboração com o cliente para dar feedback, consultor, para dar, puta, esse aqui tá legal, esse aqui não tá legal, melhor aqui, melhor ali. E dar informação, né? Tanto o outside in quanto o inside out. Tinha muita questão de gerar informação para o usuário também, e a gente entendeu que, cara, ficar criando help e chamado não é suficiente. A gente precisa de um negócio diferenciado aqui, entendeu? Que aí casa muito na linha do que o Bruno Renzo falou do Localization Forum. Eu enxerguei a mesma demanda. Cara, tem tantas perguntas repetidas aqui que o pessoal tá me perguntando, fazia sentido criar algum conteúdo aqui numa plataforma que fica aberta para todo mundo, né? E foi aí que a gente começou a criar blogs, e aí depois criou o fórum de localização de NFA, depois de SPED no SCN português, né? Mas até perdi um pouco da linha do que a gente estava conversando antes, esqueci qual que era a pergunta. Mas era isso aí. Você Não, Isso o acontece. grande problema foi quando a gente conseguiu a missão de conseguir trazer todo mundo para SCN, que já tinha mudado de SDN para SCN. Não. Aí inclusive, aí o Bruno Renzo acabou fechando o Localization Forum. E aí a gente, pô, e agora? O que vai acontecer? E o pessoal migrou para o SCN. Cara, naquele momento a SAP entrou com. Era o OneDX, não me lembro lá. Trocou a comunidade, aí, putz, aí a gente cagado. perdeu, e aí foi isso. Aí ali morreu. Porque muita gente acabou indo pro, como você falou, pro WhatsApp, pro Skype. É difícil você tirar esse pessoal de lá, porque ele tem a resposta meio que instantânea, né? Então você bota num grupo, e aí o pessoal responde ali, já tá vendo, já responde quase meio que na hora, né? Quando você coloca coloca um post, aí como o pessoal não acompanha mais tanto, então, né, você às vezes passa 2 dias e não tem resultado, aí o cara vai desanimando e ele não coloca mais lá, ele acaba colocando mesmo nos grupos, né? Uma pena. Então, e aí é como não, você falou, o grande problema disso é que ele fica fechado no grupo. Por exemplo, quando você bota numa plataforma, ela fica para todo mundo, fica um histórico, fica um aprendizado para todos, né? Eu acho que esse é o pior. Concordo. Não, acho que faltou mesmo. Mas eu lembrei a pergunta que era a questão do BTP, o pessoal colocando no currículo e tal. Eu acho que é um pouco da questão da mudança de nome, gerou até essa questão, né? Do hype. Né? É um hype. O que é hype? Né? Hype é isso, é o pessoal, nossa, legal, preciso, sem saber nem direito o que é. Né? Tem hype de tudo, né? E tem hype de BTP também no mercado SAP. Mas eu acho que é o seguinte, cara, eu não culpo o consultor por isso. Eu acho que é o seguinte, o consultor está fazendo o mínimo para atender a necessidade dele, que é o quê? É pegar projeto. Quem que tem que elevar a barra é os RHs das consultorias e os RH dos clientes, que é o seguinte, cara, consultor BTP é o quê? O que você faz? Qual é a sua especialidade? Porque se o cara não questiona, o consultor não vai O que atrás. você já fez? Exatamente, eu acho que está faltando um pouco elevar a barra da demanda. Porque a demanda vem antes da oferta. Não adianta a gente querer que a oferta se adapte se não há uma demanda para adaptação.
né? Então eu acho que é o seguinte, é oferta e demanda, cara, é capitalismo, a gente vive num mundo capitalista, então se não há demanda para essa mudança, não vai haver essa mudança na oferta. Enquanto os É. RHs e as consultorias Uhum. não elevarem aí o nível dessa demanda, né? E aí realmente quererem que o cara fale, cara, você é BTP o quê? Você manja do quê? É saque? É HANA Cloud? É WebDE? Né? É o Cloud Connector? Se você começar a ter essa necessidade de realmente identificar qual que é a demanda, daí isso vai gerar uma oferta mais específica. Mas enquanto o RH acha que o cara colocou a BTP, check, atender a necessidade. Aí vai continuar na mesma. Uhum. É igual falar que era consultor NetWeaver 15 anos atrás. Por Sim. algum tempo era suficiente, até o pessoal entender que existia o PI, entendia o BW, existia o portal. Demorou um pouquinho. É. Não, e uma coisa interessante que, por exemplo, se a gente procurar na internet, tem muita informação produzida pela SAP, né, sobre BTP, né? Mas eu acho que uma das coisas que eu vejo muito ainda existe na grande maioria das pessoas uma Cara, tem free incógnita em trial. relação Tem free a trial. Você não free precisa só trial, parar em documentação, não, cara. Você pode criar uma é, conta trial no SCP, ou no BTP, perdão, e criar uma é, instância do HANA Cloud para brincar. Quero criar é, aqui um WebDE para eu entender o que é esse WebDE, esse Business Application Studio. Tem conta trial e o pessoal não usa, cara. é. Né? Não precisa. É, Eu acho que material tem. Eu acho que conteúdo tem e Uhum. ferramental tem. Eu acho que falta o interesse e a demanda, como eu falei. Enquanto não houver demanda, não vai haver a oferta. Enquanto os RHs não aumentarem a barra não vai se aumentar sozinha. mas esse é um ponto, né? Eu acho que demanda tem, só que como, por exemplo, é que nem, né, quando a gente discutia lá atrás, qual é a dificuldade que as empresas têm, ou mesmo de assumir, por exemplo, projetos inovadores? Você não acha gente. Né? Então, a consultoria, ela fica, pô, não vou colocar isso aqui, eu trabalho com TM, e várias implementações no Brasil que foram de S4, os caras foram do LETRA, do Lestra, né? E, cara, por que não foram de TM? Porque os caras, pô, não acham gente. Ou o que eu acho está cobrando muito mais caro, eu não conheço, eu tenho um cara aqui que já domina, já fez 10 implementações de leis, vamos de leis. Né? E eu acho que a grande dificuldade para as empresas adotarem novas tecnologias e inovação hoje um dos pontos é diretamente relacionado a você encontrar Falta o de pessoal pessoas. capacitado. Né? Não, eu concordo. Isso é É, um tema que no Brasil é real para tudo, né? Na própria Amazon a gente fala muito disso também, que a gente aí no tema que é a minha área de trabalho hoje, que é Analytics, né? A gente tem a Uhum. dificuldade realmente de encontrar aí parceiros, consultorias que conheçam muito bem o tema de Analytics, né? Principalmente temas novos que aqui nos Estados Unidos a gente já está falando coisa como Data Mesh, que é a nova geração aí de arquitetura de dados, e no Brasil tem gente que não existe gente que fala disso ainda, que entende isso ainda, né? Acho que isso é um tema real, né? Eu não discordo. Por outro é, lado, tem uma outra temática que é o seguinte: eu acho que há uma diferença entre recrutar gente para o Digital Core e recrutar gente para essa camada de inovação, né? Porque, só para contextualizar o que eu Uhum. estou falando, o Gartner criou esse conceito do que eles chamam de bimodal IT, né? Ou IT bimodal, que é você ter o Digital Core, aquele centro estável, que seria o RP, o S4, enfim, aquela base onde os seus processos de negócio mais críticos são definidos, e você ter sua camada externa de inovação, que é onde você se adapta às demandas ágeis de mercado, de negócio, né? É onde você consegue fazer aí aquilo que dentro do RP você não faria tão agilmente, né? Você não consegue ficar fazendo modificação no RP todo dia. Apesar que tem gente que até consegue, mas não é a realidade, né? Enquanto que às Sim. vezes tem é. demanda que você precisa atender diariamente, tem mudança de demanda de negócio, né? No mundo de analytics isso é real. E aí por isso que a gente partiu para temas como Self-Service Analytics, Self-Service Data Preparation, etc. Mas voltando à questão, eu acho que contratar gente para esse mundo de inovação é diferente. Por exemplo,
você contratar um cara que, para implementar FI, você precisa ter um cara FI, porque você precisa ter aquela prova que o cara realmente conhece aquilo, consiga trabalhar, criar o processo, Uhum. etc. Cara, para você contratar um cara para desenvolver aplicação no WebDE, você não precisa ter um cara WebDE. Pega um cara que manja de JavaScript e de Python ou de Java e o cara se vira, cara. Então eu acho que tá faltando um pouco de entender isso, é entender o que é WebDE. Uhum. WebDE não é 6 letras, WebIDE. Cara, é uma plataforma de desenvolvimento de aplicações web. Então pega o cara que desenvolve JavaScript para ou PHP ou sei lá o que, e esse cara aprende WebDE com a mão nas costas em 2 semanas, cara. Expondo esse cara a esse ferramental, a esses trials, a todas as documentações que a gente está falando, esse cara consegue aprender. É diferente do FI, que o cara precisa passar por uma experiência mais realmente mais paulatinada ali, digamos assim. Para desenvolver, cara, HANA Cloud é a mesma coisa. Pega um cara que fazia SQL Server, que faz Power BI, o cara aprende HANA Cloud e saque em 2 palitos também. Então eu acho que tem muito Uhum. essa questão. É diferente você contratar para o Digital Core e contratar para Digital Core de Contratar. inovação é diferente. E hoje eu não vejo essa diferenciação quando você vê demanda de vaga, demanda de, né, para projeto. O pessoal ainda contrata sobre a mesma metodologia. Então eu bato muito nessa tecla de, cara, enquanto não houver elevação da barra na demanda, não vai haver elevação da barra na oferta. E eu acho que isso Perfeito. tem que partir das empresas, dos clientes, entender realmente um pouco mais detalhadamente o que é o WebDE, o que é BTP, o que é HANA Cloud, essas coisas, e aí você Eu acho conseguir que esse realmente é. exigir um pouco mais aí do skill que é necessário. Boa. E eu acho que uma coisa também que eu comentei contigo outro dia e eu acho que passa na cabeça de todo mundo, ok, qual é a diferença entre, porque hoje a gente vê falar tanto em Azure, nuvem do Google, da Amazon e aí da SAP, qual a opção, né? Por exemplo, eu vejo alguns clientes que eu vou desenvolver, eu vou desenvolver tudo no Azure, não vou usar o SAP. Ou seja, o que leva a escolher o BTP ou qual a principal diferença entre elas? Cara, aí vou voltar a esse tema do que eu acabei de falar, que é a questão do Bimodal IT, que é do Digital Core da camada de inovação. Né? Qual que é a temática? Que é o seguinte, cara, o seu centro estável, o Digital Core, tem um ciclo de vida diferenciado dessa camada de inovação. Né? E tem demandas diferentes, tem metodologias diferentes. E é o seguinte, quando você fala de, quero rodar o SAP, seja o S4, vamos focar em S4, né, para simplificar a conversa. Uhum. S4, eu tenho 2 flavors, tem o S4 Cloud e o S4 On-Premise. Mas acho que pouca gente hoje está começando novos projetos comprando espaço em data center, né? Quem está começando coisa nova hoje já está olhando realmente a cloud. Então, quando você fala de on-premise, na verdade não é on-premise de rodar dentro de casa, é rodar na cloud do cliente e não na cloud da Do SAP. Quando eu cliente, falo na cloud o do cloud cliente, é a privado. Amazon, Google ou Azure, né? São essas 3 opções que a gente tem. Tem outras opções, tem IBM Cloud, tem outras opções aí. Se você está na Ásia, tem Alibaba, né, Ali Cloud, tem outras opções, mas no core, no grosso, são essas 3. É a Uhum. Amazon, Google e Azure, né, da Microsoft. E daí, para o Digital Core, muda pouco. Se você olhar lá, claro que dependendo da indústria, tem coisa que o S4 Cloud atende que o S4 On-Premise, que o S4 On-Premise atende que o S4 Cloud não atende. E tem coisa que no S4 Cloud foi desenvolvida de uma maneira mais fácil de fazer do que no S4 On-Premise. Por exemplo, criar uma interface REST para uma CDS View, por exemplo. Dando um exemplo bem trivial aqui. Isso no S4 Cloud tem um wizard bonitinho. No S4 On-Premise, não, você tem que ir lá na transação SG, na SGW lá, como é que é a transação? É a do gateway lá, esqueci até qual é a transação, Sim. SGW20, sei lá. Você tem que criar a interface RESTful lá, utilizando a metodologia do gateway lá. Aquilo no on-premise não mudou nada do que era no ECC. No S4 Cloud está diferente, está bonitinho. Então tem algumas diferenças mínimas, mas que, assim, aquilo que eu quero fazer, eu consigo fazer nos dois? Consigo. De maneiras diferentes, mas consigo Uhum. fazer nos dois. Existem maneiras de fazer.
Então, o Digital Core não muda muito. A diferença está no quê? Está naquela parte de inovação. Porque é o seguinte, quando eu quero inovar, né, aí existe uma diferença de eu quero utilizar a plataforma da SAP para fazer essa inovação, ou quero utilizar a plataforma de uma Amazon, de uma Azure, de um Google para fazer essa inovação. Aí tá a diferença, né? Em quem eu confio mais como parceiro de tecnologia para essa parte de inovação. Quem eu acredito que vai me entregar melhor, né, a plataforma para atender as minhas necessidades de negócio. E até um pouco do que a SAP, um pouco do rebranding de SCP para BTP, tem uma relação a isso aí, que é o seguinte, a SAP, né, saiu do nome SAP Cloud Platform, que é um nome genérico, é uma plataforma de cloud, para o nome Business Technology Platform, ou seja, não é uma plataforma só de tecnologia, é de negócio. Né? Aí ela tá restringindo o escopo do que essa plataforma se pretende a fazer. Né? Eu não sou uma plataforma de tecnologia pura e simples que vou correr com a Amazon, Google e Azure em tudo que eles fazem. Eu sou uma plataforma de negócio, de tecnologia para negócio. Né? Essa é um pouco da ideia desse rebranding da SAP também. Né? Mas a diferencial está aí. Aí eu quero, por exemplo, quero fazer um relatório, eu quero fazer um data lake. Eu vou usar a ferramental de data lake da SAP ou vou usar a ferramental de data lake da Amazon ou da Google ou da Azure. Né? Quero criar aqui um machine learning. Eu vou usar o machine learning da SAP, o DI, né, que é o Data Intelligence, ou vou usar o Amazon SageMaker, ou o Google ML, ou o Azure Databricks. Né? Cada plataforma, e aí não vou entrar no mérito de melhor ou pior, porque não é o objetivo, né? Mas essas são as diferenças, né? Quando você fala de rodar o SAP numa Amazon, no Azure, no Google ou na cloud do SAP, para o core muda pouco. Vai mudar muito nas opções de inovação que você vai ter acesso. Né? E essa era a área que eu estava anteriormente na Amazon. Né? Muito daquilo que a gente fazia era para mostrar essa oferta de valor para um cliente que, se você rodar o seu ECC, né, o seu ERP ou o seu S4 on-premise na Amazon, o core é quase igual. A gente pode falar de TCO, redução de custo, etc. Mas o valor de fato está aqui. O diferencial está na inovação que você tem acesso. Né? E isso realmente é o que diferencia. É a capacidade de você inovar. E aí a gente entra numa questão do que é o seguinte, o cliente, né, XPTO tem realmente essa vontade, esse DNA de inovação? Porque muita gente coloca lá machine learning, toda planilha de RFP tem lá machine learning. Quantos projetos de machine learning realmente saíram do papel? Pouquíssimos, né, cara? Então, eu acho que você tem que acabar vendo a realidade. Cara, nos próximos 5 anos, qual a possibilidade realmente que eu vou precisar disso? Né? E até um pouco do porquê eu quis sair do Brasil e vim aqui para fora. Porque eu gosto dessa área de inovação. E eu senti que faltava isso dos clientes no Brasil, essa vontade de inovar. Né? E aí, caindo novamente na questão do ótimo e do bom, os clientes brasileiros, mais do que os clientes dos Estados Unidos, aceitam essa questão de fazer só o bom. Os clientes nos Estados Unidos já entenderam que inovação não é nice to have, é necessidade. E não é mais se eu fizer, é quando eu vou fazer, e na verdade hoje não é nem mais quando, é como fazer, porque o quando é agora. Né? Então eu acho que essa questão da inovação, no Brasil, pelo menos quando eu tinha a minha visão de 5 anos atrás, de quando eu saí do Brasil, né, a visão era inovação é nice to have. Então a questão da inovação, dessa camada de inovação, pouco importa. Quando a inovação passa a ser um tema principal e não mais o nice to have, aí essa camada de Digital Innovation passa a ser realmente um tema que muda a sua decisão, que muda, será que realmente faz sentido eu sair da cloud da SAP e ir para a cloud da Amazon, da Google, da Azure? Né? Eu acho que isso para mim, essa mudança aí de balança, né, que tem é esse peso da inovação para o cliente. Enquanto se o cliente realmente não prioriza inovação, pouco diferença faz. Vai fazer diferença quando ele realmente priorizar a inovação. E eu falo inovação não é só implementar uma nova funcionalidade que está no HP8 que não tinha no HP7. Eu falo inovação é o cara realmente fazer o uso de novas tecnologias que não existiam no passado. É machine learning, é usar TensorFlow, é usar Data Lake, é usar Data Mesh, todas essas coisas.
IoT, DevOps, né? São termos aí que realmente a gente acaba batendo muito. Eu acho que acho que a gente ainda está engatinhando muito, né? E às vezes eu vejo algumas lives o pessoal falando, por exemplo, não, eu não vou querer ir tão adiante agora, porque tem tanta coisa básica que eu preciso fazer ainda, resolver dentro da empresa, que ele coloca isso como um limitador para buscar ir além, né? Então ele pensa assim, pô, eu não vou investir em inovação agora, quando eu ainda tenho muita coisa básica que eu tenho que estruturar na minha empresa para poder ir adiante, porque senão ele, tipo, vai gerar um caos. Eu vejo algumas pessoas falando isso, né? E só que é como você falou, né? Cada vez mais o mercado vai demandar inovação, agilidade, você ter mais flexibilidade, você ter redução de custo, ter melhor visibilidade do negócio, do processo como um todo, né? Então, se você não se mexer, vai morrer uma hora, né? Tá começando a cair um monte de raio aqui. Tá sinistro. Mas eu gostei de uma coisa, Henrique, que tu comentaste... Se vocês cairiam, eu faço a live sozinho aqui. Boa. Seremos bem representados. Você comentou uma coisa na live anterior que eu estava fazendo com o Edu, uma coisa que eu achei interessante, que a questão até de sair um pouquinho da inovação, que eu acho que a questão de inovação ainda está a gente fala muito nisso porque é um assunto também da moda, né? E as empresas têm uma necessidade de mostrar que estão inovando, mas ainda a gente está muito no básico, né? Fazendo ainda o necessário. E uma coisa que você comentou também é a questão de melhoria contínua, né? Então, a questão de quando você faz uma implementação, um Go Live, ele é só o início, né, de um processo de melhoria. Isso eu fiquei gravado, né? Que foi uma coisa bem bacana que você comentou, mas ficou, né, fica difícil a gente destacar dentro da conversa, ainda mais com o Eduardo, que não para de falar. Mas eu achei isso bacana, assim, porque realmente vincula dois temas bem importantes, né? A questão da gente hoje está em alta a implementação, né? O mercado aqui no Brasil está bem aquecido em busca de profissionais para fazer a implementação de S/4HANA, não por acaso, em função também da data que está se aproximando, né, da descontinuação do suporte do ECC, e também uma necessidade de estar alinhado com tecnologias, tem uma pressão também da própria SAP que isso aconteça em breve. E a gente vê vários consultores ainda querendo fazer a implementação de S/4HANA como fazia de ECC, né, e aí com seus erros, né, com seus acertos, e aí a gente confunde muito também a questão de conceito de métodos ágeis, né, então acha que fazer projeto com métodos ágeis é fazer rápido, né, e rápido de qualquer jeito, e aí meio que vai impulsionando o projeto, quando chega no Go Live, quem tem que segurar a bronca ali é o time do AMS, né, porque o projeto caiu fora, ganhou as honras, participou da festa de final de Go Live, aquela coisa toda, e é uma coisa bem recorrente que a gente vê também, né. Então, a gente ainda está muito longe ainda de discutir inovação, até porque as ondas de implementação que vão gerar benefícios de inovação, elas estão muito distantes. Onda 1, implementação só de S/4HANA básico. Né? Aí onda 2, vamos botar um SUCS, vamos botar algum Analytics, e aí onda 3, aí vamos pensar em Machine Learning e coisas mais voltadas à inovação. Então, isso parece que está bem distante, porque a gente ainda também não consegue fazer o básico bem feito, né? Não sei bem como é que você tem essa visão, se aí, né, nos Estados Unidos é um pouco diferente, se está similar. Eu queria mais ou menos que você comentasse um pouco O primeiro ponto é que eu acho que você não precisa fazer quando você chama de básico, eu entendo que é o Digital Core. Você não precisa esperar o Digital Core estar pronto para começar a inovar. Pelo contrário, eu acho que você desacoplar essa inovação da necessidade de evoluir o Digital Core, eu acho que é primordial, né? Porque é o seguinte, na verdade, muita coisa que o cliente acha, eu quero fazer esse negócio, e para fazer isso eu preciso com esse 4 e vai demorar 3 anos. Não! Se você focar na camada de inovação, você consegue fazer isso em 6 meses, cara. Né? E aí você me fala, mas eu vou desenvolver, eu vou ter isso de graça. Está incluído no S4 daqui 3, 4 anos quando eu for para S4. Faz sentido eu fazer agora? Né? Faz sentido eu pagar para desenvolver agora? Mesmo que demore só 6 meses. Faz sentido? Cara, essa pergunta que a gente tem que responder é o business case.
é profissionalizar a tomada de decisão Uhum. de projeto. Porque é o seguinte, se você tem um benefício de negócio e você falar, cara, se eu realizar esse benefício em 6 meses e rodar esse benefício por 2 anos e meio, compensa. Qual que é o benefício? Quanto em dólar eu estou falando que é esse benefício? Eu estou reduzindo o custo ou estou entregando receita adicional, sei lá, vamos chutar. 10K por mês. Se eu entrego isso Uhum. em 6 meses e tenho aí 2 anos e meio de realização do benefício, eu estou falando de 30 meses de 10K por mês, 300K. E aí eu tomo uma decisão simples. Se um Sim. projeto que para fazer isso é menos que 300K, então tem VPL positivo no projeto. Então eu tomo uma decisão. O cara é financeiro, é matemática. Só que o pessoal não toma decisão matemática. É muito no ar, se vier lá na frente, então não vou fazer agora. Mas o lá na frente nunca chega. Né? Então, acho que falta um pouco da profissionalização da tomada de decisão, é usar matemática, é usar conceitos mais financeiros para tomar decisão de projeto e não só no achismo ou no futurismo. Né? Acho que a gente, às vezes vira muito futurólogo e tem que ser mais matemático para tomada de decisão. Né? Eu confesso Realização de benefício é matemática, é finanças, é financeiro. Não, aí bate sempre naquele ponto, né, que, por exemplo, eu estava há tempos atrás numa consultoria e o grande ponto era o seguinte: os desenvolvimentos em BTP eram bem mais caros, né? E aí eu acho que o que bate muito é isso. Aí a consultoria olha assim, pô, vai sair mais caro porque eu não acho gente que conhece, enfim. Eu não vou arriscar dizer que eu faço isso em 3 meses, que eu posso levar 6 meses ou 9 meses. Eu não quero ter prejuízo. E aí o cara, vamos fazer uma BAP mesmo, vamos fazer aqui, ou vamos criar uma... Né? Ou então, que eu vejo, por exemplo, de alguns clientes, né? Às vezes o pessoal comenta, que aí ele sai do universo SAP, né? E aí ele vai para outras soluções, e aí bem isso, vai para a Azure, vai para o Google, vai para a Amazon, porque aí acaba tendo um custo menor, né? E fazendo a mesma coisa, digamos mas assim. aí é o que eu volto a questionar, falta entender o que é. Porque se você fala, uma BAP custa X por hora. O BTP para eu fazer lá no EBDE é X,5, é 50% mais caro. Né? É 1,5x. Cara, mas se você pegar um cara de JavaScript do mercado, é 10% de X. E aí no Google tá lá escrito, cara, desenvolver aqui no Google, na Azure, na Amazon, você pega um cara de JavaScript, o cara se vira. É 10% de X. Por que não pegou esse cara de JavaScript e jogou ele no WebDE para ele se virar também? É isso que eu questiono, entendeu? Então, essa redução do... E aí, cara, tá muito na mão... Eu acho que falta um pouco de gerência, né? Acho que tá faltando... É uma certa ingerência da SAP em controlar isso um pouco também, vamos pegar aqui e desmistificar o que é o WebDE, o que é o BAS, o que é o HANA Cloud, e pegar a gente de mercado que faz coisas similares em outras tecnologias, outras plataformas, e pegar esse cara para fazer no SAP Cloud também, porque quando o cara vai falar que faz no SAP, no Google, ou no Azure, ou na Amazon, não é que ele tem necessariamente experiência prévia, é que ele sabe o que é aquilo, porque está bem documentado. É JavaScript eu manjo, porque eu já fiz isso em Node.js, e fazer Node.js no Google, na Amazon, na Azure é a mesma coisa. E fazer Node.js no WebDE, guess what? É a mesma coisa, só que o pessoal não entende isso. Né? E eu acho que está faltando um pouco disso aí, é desmistificar. Então essa questão de ser mais caro, para mim é artificial, é virtual. Não deveria ser mais caro. É puramente desconhecimento, e aí quando há desconhecimento, o cara joga a margem lá para cima porque ele acha que o risco é alto, né? Puta, a chance de dar trema no projeto é alto, eu vou colocar, em vez de colocar 20, 30% de gordura, eu vou colocar 200% de gordura nessa estimativa aqui, porque o meu risco é alto. E aí por isso que fica caro. E aí por isso que volta para o ABAP. Mas se ele fizesse com o Node.js no WebDE, pegando o cara de Node.js, que já fez Node.js antes, era 10% do custo do ABAP. Do custo. Mas o pessoal não tem essa falta de entender realmente o que está por trás. Eu acho que tem esse custo elevado, né? Mas, cara, eu não culpo o cliente por isso, eu culpo a SAP por isso. A SAP teria que ter essa parte de desmistificar o que é a plataforma dela. Não é o papel do cliente ou da consultoria, necessariamente, de ir desmistificar. E se a SAP não tem interesse em desmistificar, vai acontecer o que você falou, vai acabar indo para o Google, para o Azure, para o Amazon mesmo. Eu chamo a atenção uma coisa que a gente sempre tentou trazer. Aconteceu uma vez no SAP Forum, quando era ainda SAP Forum, lembra que
teve toda uma área, eu acho que foi um andar lá no SAP Forum que foi só sessões técnicas, né? E eu acho que uma coisa que falta no Brasil, porque o grande problema aqui, a maioria, se tu não pega o consultor na mão e leva ele na mão, ele não faz, né? Esperar, por exemplo, tem um monte de material lá no site do Developers, scp.developers.com, né? Eu não me lembro, acho que é developers.scp.com. E, cara, é muito material, tem muito passo a passo de você, os serviços que existem, de como você, por exemplo, implementar um workflow, usar o BRF da cloud, enfim, várias outras soluções, outros serviços que tem lá, que você pode seguir, mas ninguém faz, né? A grande maioria não faz. E é o que eu estou falando, tem que pegar na mão. Então, eu acho que falta aqui no Brasil também ter eventos que puxem para esse lado técnico também, né? Para promover, para colocar o pessoal numa sala, fazer um hands-on, enfim. Acho isso faz uma diferença. É que nem, por exemplo, nem todo mundo tem dinheiro, né? Nem só a questão da passagem, né? Mas o TechEd que acontecia que acontece em Vegas, enfim, agora em Barcelona, em Bangalore, é cara a entrada também, não é todo mundo que vai, não é toda consultoria que quer investir para pagar passagem, pagar hotel, pagar inscrição, enfim, eu acho que no Brasil a gente sofre mais por causa disso também, né? Pelo idioma, porque é inglês, por vários aspectos, mas material que não falta, né? Falta material em português, falta ter eventos aqui onde você literalmente vai ter que pegar a mão do desenvolvedor e fazer, porque senão uma coisa não vira, eu acho. Mas a questão do português eu questiono, porque material do Google, da Amazon, do Azure não tem português também, não, tá tudo em inglês, e agora isso vai atrás, entendeu? Então acho que primeiro, voltando a... Primeiro ponto que a gente falou, o inglês é primordial, o inglês não é diferencial, é primordial, é sine qua non, né? Sem ele nada acontece. Mas, cara, não é à toa que as primeiras pessoas a saírem do mundo SAP e irem para essas outras são os técnicos, né? A primeira onda de pessoas que saem do mundo SAP e vão para Amazon, vão para Google, vão para Azure e também para Salesforce, para outras soluções de mercado, são as pessoas que têm um viés mais técnico, né? Porque são as pessoas que conseguem, eu vou fazer uma analogia, enxergar a Matrix. A galera que consegue enxergar a realidade além da realidade, né? Consegue enxergar realmente, cara, que esse negócio aqui, esse JavaScript aqui, esse Python aqui, é o mesmo Python, seja no SAP, seja no Google, seja na Azure, seja na Amazon, seja na Salesforce, é a mesma coisa, cara. Então esse skill set que eu tenho, que pouca gente entendeu que é traduzível entre diferentes plataformas, esse pessoal já está indo lá, está utilizando o skill set que ele aprendeu de SAP dentro de Salesforce, dentro de Amazon, dentro de Google, dentro de Azure, né? Então eu acho que o fato do pessoal técnico ser o primeiro a fazer essa ponte aí, atravessar essa barreira, né? Esse limite, não é aleatoriamente, né? Tem uma razão de o porquê o pessoal, não é caramba, faltou a palavra agora, esqueci. Enfim, não é aleatório, né? Tem uma razão. Esse pessoal conseguiu enxergar essa realidade de que, cara, isso aqui não é rocket science, e o cara que está cobrando lá 300% lá de risco no projeto não sabe o que ele está fazendo. Eu vou colocar 250, vou ser mais barato que ele e vou entregar. E eu sei o que é que precisa ser feito. Entendeu? Então acho que isso é realmente. E aí volta na questão de entender o detalhe, né? Muita gente fica só no superficial. BTP, o que é BTP? Não sei. É de comer e de passar no cabelo? Não sei. Cara, vai entender, vai entender um pouco o detalhe. O que é a demanda? Eu preciso desenvolver uma app web. Cara, para desenvolver app web é JavaScript que você precisa. E aí fala, precisa de JavaScript e o runtime vai ser SCP, vai ser BTP. Não importa se o runtime é BTP, se é Node.js na Amazon, no Google, na cloud da IBM. Vai ser a mesma coisa, cara. É a mesma skill set. É um pouco. E o delta que você precisa
que às vezes você não tem experiência, está na documentação, está no developer.sap.com, e aquilo complementa o que você precisa, né? Mas eu acho que falta um pouco dessa iniciativa, falta um pouco dessa tomada de risco. Mas cara, eu fiz esse pulo, né? Eu saí do mundo SAP e fui para o mundo Amazon porque eu enxergava um pouco disso já, que eu estava cansado, né, de ser um explorador, um desbravador e de ficar gritando aos quatro cantos do mundo que, cara, isso aqui é SQL, HANA, Cloud é SQL, o mesmo SQL que você faz no Oracle faz 35 anos, é a mesma coisa. E cansei, entendeu? Às vezes aí você cansa um pouco de tentar bater na mesma tecla e, cara, vou focar aqui em outras searas aqui que tem uma outra mindset, uma outra pegada, onde eu não tenho que convencer que cliente que inovação é importante, eu tenho que falar para o cliente como fazer a inovação, porque ele já entendeu que inovação é importante, né? Acho que isso foi um pouco da minha motivação também. Eu meio que enchi um pouco o saco aí de ficar batendo a cabeça na parede para ficar conversando com o cliente SAP que inovação é importante, entendeu? Legal. Não, é isso aí. Bom, eu vou aproveitar e ainda vou falar um pouquinho. O que tu vai falar aí? Pode falar, Pergunta, vai chorar. Pergunta, senão depois você Não, na verdade eu ia fazer uma provocação aqui. Semana que vem acontece o SAP Now. Vocês se inscreveram no evento? Marcaram na agenda o que vocês vão assistir? Não vão assistir ou não marcaram só? Eu não, né? Eu tô fora mesmo de mundo SAP. Eu acompanho um pouco ainda, superficialmente aí por notícias e tal, mas eventos e tal eu não acompanho mais. E você, Eduardo? Eu sim, Você está em rede, hein? Tem várias... é? Vou dizer que não, né? Pelo amor de Deus. Eu vou pedir uma licença de 10 segundos, eu volto já. Tá, o refil da cerveja. Pô, vou ter que pegar o meu, então. Não, porque outra coisa que está bem alta também, a gente está falando de inovação, mas eu já ia mudar para o tema de sustentabilidade, mas antes aí, não sei se para o assunto que você ia falar antes, para não desconectar. Não, sobre o BTP. Esperar ele voltar. Tá melhor, porque a gente não sai do tema. O que você marcou para assistir no... E aí, galera, vocês já se inscreveram no SAP Now? Terça-feira, quarta-feira da semana que vem já temos evento. O pessoal tá muito quieto, o pessoal faz pouca pergunta, vendo bastante comentários. Assim, o pessoal tinha perguntas, né? Eu não perguntei, né? Também, é verdade. Gente, vocês têm alguma pergunta aí de BTP, SAP? Saber como é que o Henrique consegue tão rápido trocar de ser promovido dentro da empresa? Rápido? Que rápido que é, meu? Não, tem gente que vira uma vida para fazer a mesma coisa, pô. Não, eu ia falar um pouquinho da minha experiência, né, com BTP. Algumas coisas assim são simples de serem feitas lá, mas se você não tem exatamente o caminho das coisas que você precisa fazer, você perde muito tempo. É natural, eu acho, né? E tem umas coisas assim, por exemplo, eu implementei recente, uma solução na nuvem da SAP, né? Que é para a parte de colaboração de frete. E é isso, às vezes são uns detalhezinhos assim que se você não tem, aí você não acha, e aí o pior é quando você acha e as coisas mudam, né? Uma coisa que eu percebi é que as coisas, por exemplo, nessa solução você não tem um ambiente de teste, né? Não existe um ambiente de teste. Eu só acho meio estranho, né? Tem um ambiente de teste, mas o ambiente de teste é, digamos lá, o mesmo ambiente de produção. Não tem assim fizemos uma alteração, colocamos no ambiente de teste e daqui a um mês a gente vai colocar no ambiente de produção. Não. Quando a SAP muda alguma coisa, ele muda nos dois ambientes, né? Isso é muito louco, cara. Eu achei muito, muito, muito estranho isso, entendeu? Do mundo cloud, você diz? No mundo cloud. E aí quando você entra, no dia seguinte, e daqui a pouco você olha assim, tipo, você vai clicar no aplicativo que você está acostumado a usar e ele diz, não, esse aplicativo foi descontinuado, use o aplicativo tal agora. Aí você vai lá e clica no aplicativo novo.
Aí ele, pá, erro, você não tem permissão para usar esse aplicativo, você precisa... Cara, deu umas coisas meio doidas, assim, né? E aí teve algumas modificações que a gente pediu, cara, conseguimos, né? Ferramenta na nuvem e tal, para todo mundo e tal. Mas eram umas coisas muito óbvias, assim, né? Tipo, eram coisas assim que eu não entendo como é que a SAP colocou, deixou de colocar porque existem nas outras soluções, né? E aí foi bem isso, quando eles falaram, não, a gente vai entregar na próxima release, agora dia 12. Aí a gente esperando assim, não, beleza, né, vamos olhar como é que funcionou e tal, e entregaram, tipo, o negócio já estava na produção, né. Aí o meu cliente olhou assim, mas como assim, a gente não testa, não... Já tá valendo isso aí, Vai né? pro pau, velho, vai pro pau. Isso é muito estranho. E aí, essa semana... Isso me lembrou do meu primeiro Go Live do NFA Standard, que foi na Uzi Minas. Você conhece o André da Uzi Minas? Você lembra do André que participava da Zug e tal? Sim, ele foi SD. o coordenador. Cara, o Go Live foi o seguinte, eu lembro até hoje, foi um domingo, a gente estava almoçando no restaurante, porque estava fechado a gente estava na Cozipa, que era a Uzi Minas comprou a Cozipa lá em Cubatão, e aí o projeto estava sendo lá, porque eu era de São Paulo, eu não ia para BH toda semana e voltar. Então eu ia para Cozipa, que era em Cubatão, descia a serra e subia todo dia. Estava no domingo lá, eu e o pessoal lá do projeto, eu estava como GP desse projeto. E a gente estava almoçando e o Go Live, a ideia era de entrar em produção, fazer um soft Go Live às 3 da tarde. A gente voltou do almoço e já estava em produção, cara. Já tinha emitido 100 notas, a gente não sabia. E caramba, o que está acontecendo aqui? E aí o André falou, não, eu virei a chave aqui na hora do almoço, vocês estavam fora, eu virei a chave aqui. Caramba, cara, você é doido, mas é isso, cara, realidade nova, a inovação é assim, não tem mais essa não. Eu tô brincando. Não, mas o que você falou é engraçado, que é interessante, que é o seguinte, cara, se você parar pra pensar, a cloud, diferentemente dos ambientes on-premise, a cloud é um ambiente que, para quem é o cloud provider, a cloud, tudo é produção. O que você chama de dev, o que você chama de produção, é produção igual para quem está provendo aquilo. Seja SAP, seja Amazon. Isso não muda. Né? Então, quando a Amazon faz a mudança no console dela, ou quando a SAP faz a mudança no console do BTP, cara, para ela é tudo produção. O dev é dev interno, que ninguém tem acesso. Dev interno, exato. Tudo que cliente externo tem acesso é produção para um cloud provider. Então, isso é uma mudança de mindset que muita gente ainda não pegou, que não entende. Mas quando a SAP fala, vou liberar uma feature, não é só numa cloud, é para tudo. Mas aí eu concordo com você que existem maneiras e maneiras de fazer isso. A Amazon e outros grandes cloud providers enxergaram a maneira de como fazer isso de uma maneira menos disruptiva. A SAP, às vezes, ainda estava um pouco aprendendo como fazer cloud, e aí gerava algumas disrupções aí, às vezes não planejadas, né? Mas eu acho que está evoluindo com o tempo, e aí a gente tem uma questão de comunicação, uma questão de realmente falar, deixar claro para o cliente, isso vai mudar. Mas, cara, a mesma coisa se você pegar a ferramenta SaaS. Pega um Salesforce, pega um Workday da vida, é a mesma coisa. A tela que na segunda-feira, na sexta-feira era de um jeito, na segunda está de outro, e ninguém sabia. Né? Exato. Eu acho que a gente acaba super valorizando algumas coisas, tipo regression tests, algumas coisas assim. Exato. Né? E às vezes tem que, sei lá, cara, espera ter uma dor. Regression test é importante, é mitigação de risco. Mas será que dá ROI? O VPL de regression test é positivo? Na linha do tempo, será que é melhor assumir o risco do bug e corrigir o bug do que fazer teste desnecessário? Entendeu? É uma coisa que eu questiono um pouco. Olhando pelo lado financeiro, né? Olhando pelo lado financeiro. Exato, não, perfeito. Essa é a grande dificuldade porque que as empresas não atualizam o ambiente com frequência, porque é custoso. Você precisa ter um time para fazer isso, um time para preparar, para planejar, para se envolver em fazer teste e tudo, né? Mas é uma mudança de mindset. É muito estranho no primeiro momento, né? Mas eu vou dar um exemplo. Eu estava assistindo esses intensivão, maratona, né, gratuita e tal, e eu estava assistindo um de uma ferramenta no-code
que a SAP adquiriu recentemente, o AppGyver, né? Que é uma ferramenta no-code para desenvolvimento mobile, enfim. E aí ontem o cara começou na quarta-feira, ele começou o intensivão, enfim, desses, né, de aprenda e transforme sua vida, aquela coisa toda, né? Cara, os caras quebraram ele no meio do negócio. Porque o que que acontece? Ele fez preparou todo o evento dele, toda a sequência de demonstração e tal, fazendo conexão. No dia seguinte, então ele começou a fazer, né, toda a demonstração do sistema e o pessoal também ia fazer, né? Cara, no dia seguinte, simplesmente os caras, a SAP, sem aviso nenhum, e realmente eu fui olhar depois, não pode ser, os caras não avisaram nada. Simplesmente eles trocaram, não, a partir de hoje vocês não conectam mais utilizando lá acho que é o Firebase, né? Que é da Google, da Amazon, não, da Google, né? Então eles tiraram a conexão, não é, agora você vai conectar de outra forma com banco de dados e não sei o quê. Tipo, o cara preparou todo o treinamento dele, tudo baseado numa coisa, e simplesmente os caras mudaram um monte de coisa, um monte de regra, tipo, da noite pro dia sem aviso prévio, né? Isso eu acho meio... Não, mas o mudar é uma coisa, louco, o sem aviso prévio é outra. Eu acho que são as duas coisas. Uma é a mudança ocorre. A outra há maneiras melhores de fazer essa comunicação, né? Exato, acho que esse é o ponto, né? Tem muita coisa que a Amazon, quando faz isso, ela faz, por exemplo, opt-in. Você cria uma configuração em algum lugar que para você mudar, você tem que ir lá mudar um flag, né? E aí algumas coisas que são mais disruptivas, eles fazem isso. Cara, uma coisa que eu sei que vai quebrar, eu vou fazer isso. Eu não vou mudar para todo mundo, eu vou deixar como opcional. E aí o cara vai lá e opta se ele quiser, né? É maneiras e maneiras de fazer, mas eu acho que isso vem da experiência, né? Quando para você cloud já é realidade, é uma coisa. Quando cloud é um negócio que é ainda meio teste ainda, o negócio que está começando é outra, né? Então acho que, cara, não tem outra solução a não ser fazer mais. É errando que se aprende, né, cara? É errando que se aprende, verdade. O Jefferson perguntou aqui para mim se essas mudanças sem aviso chegou a ter um prejuízo na funcionalidade, na solução. No nosso caso, não, né? Porque, na verdade, eles adicionaram uma funcionalidade que não existia, né? Mas é meio estranho, mesmo assim. E aí o problema é o seguinte, a interface não ficou boa, né? Quando o cara entra, por exemplo, o que a gente pediu, cara, tem coisa assim que eu fico, não pode ser verdade, né? Porque o cara entra assim e a ideia eles não colocaram um campo de moeda. Imagina você, uma tela de cotação, você informa a cotação e você não informava a moeda. Ou seja, a moeda ela tinha que estar pré-definida, né, quando a gente solicita a cotação. E aí a gente, não tem sentido nenhum isso, né? Qualquer solução, o cara pode colocar a cotação na moeda que ele quer. Aí eles colocaram o campo da moeda, só que o campo da moeda você não consegue ver a moeda. Você só consegue ver a moeda que está ali se você clicar no campo. Senão ele encurtou, assim, ele ficou tipo, aparece um C, né? Então de dólar canadense aparece só o C. Se é dólar, aparece só o D. Tipo, o campo ficou pequeno demais, entendeu? E aí, tipo, se fosse um ambiente de teste, eu dizia, não, aqui, ó, vocês precisam corrigir isso e tal. Mas agora já está na produção, a gente faz o que é doido isso, né? Não, mas é uma mudança. Vou dizer que isso não acontece com a Amazon, às vezes pode acontecer, mas é bem menos, né? A gente já criou, a Amazon tem uma questão de fazer preview, ela faz preview de soluções, de ferramentas, né? De novas features na cloud, ela sempre faz preview com algum cliente, ela valida com alguns clientes ali no preview, antes dela soltar o GA. Então tem esse conceito do GA, do preview, do beta, existe na cloud também. A SAP não está fazendo isso porque não quer, mas poderia fazer também. Tá? Seria uma boa. Ser cloud não implica necessariamente em não ter fase de testes. Claro que tem, para features, né? Só que aí é o seguinte, é entender que quando você falar de ambiente cloud, prod, o ambiente de dev ou ambiente de produção do cliente
para a Amazon, para a SAP, é prod. É prod igual, porque é um ambiente que o cliente externo tem acesso. Se o cliente externo tem acesso à produção. Então, o que existe de feature no seu dev e no seu produção é igual, porque para a Amazon é tudo prod. Mas a maneira de como fazer o acesso dessa feature, existem maneiras diferentes de fazer isso. Eu acho que a SAP está aprendendo um pouco ainda. Uma coisa que eu não sabia, eu achei bem interessante, uma vez, acho que foi no último TechEd que eu fui, o cara estava comentando que, por exemplo, todas as funcionalidades que você entrega hoje, por exemplo, no S4 Cloud pública, tudo que é desenvolvido, eles precisam criar uma automação de teste. Né? Então, por exemplo, eu desenvolver algo novo, no desenvolvimento ele tem que criar uma rotina para que o sistema consiga autotestar aquela funcionalidade nova. Né? Isso eu achei bem interessante. Que a automação de teste é um conceito de DevOps, né? Que aí você não faz mais teste manual. O teste faz parte do processo de desenvolvimento. Quando você... Do processo. Né? E é um negócio interessante, realmente. E aí é uma outra questão de reduzir aquele custo do que a gente estava falando antes, né? Custo da inovação. A automação de teste é um negócio bem importante também, concordo. Tem uma outra coisa também, uma experiência que eu tive, que estou tendo, assim, isso eu acho muito ruim, assim, eu não sei como é que são nas outras nuvens, mas, por exemplo, era aquele problema que a gente tinha lá, que nem tinha no SCN, né, que você acaba tendo vários usuários, né? E aí, por exemplo, você tem que se deslogar, se logar no outro, às vezes você tem que tirar a sessão, limpar o cache. E, cara, eu vejo nessas ferramentas, por exemplo, eu tenho um tenant que a gente a solução é a mesma, né? Teste e produção, mas a gente tem um tenant de teste e temos um tenant de produção, né? Um conectado na produção e outro conectado no ambiente de teste. Cara, eu não consigo ter os dois abertos. É o mesmo usuário, né? O mesmo e-mail que eu tenho para fazer a conexão. Eu não consigo abrir os dois. Então, e aí eu não consigo nem, por exemplo, abro uma sessão nova para tentar me logar, não. Eu tenho que, por exemplo, limpar o cache. Cara, é um absurdo. Então eu tô ali e quero testar alguma coisa. Aí, né, ou, por exemplo, se eu quero comparar, por exemplo, eu estava passando por isso hoje, tá? Eu estava lá, não, eu preciso configurar agora o ambiente de produção. Eu cheguei, não, mas deixa eu olhar o que eu fiz aqui no ambiente de teste, né? E aí eu peguei, eu não conseguia. Aí eu tive que derrubar, sai da produção, limpa o cache, entra no ambiente de dev, copia lá, peguei todas as coisas que eu tinha configurado para eu ir na produção e configurar, né? E aí é isso, fecha tudo, limpa o cache, se loga lá. Se eu estou lá, é o mesmo usuário, por exemplo, tem como é o single, não, como é que é o Universal ID, ele é incompatível também. Então, tipo, todos eles cara, eu uso o mesmo. A SAP utiliza um serviço chamado SAP Cloud Identity, né, que foi a SCP Identity, etc. Já teve vários nomes aí diferentes, mas o SAP Cloud Identity é um serviço de autenticação para todos os serviços cloud da SAP, e inclusive do SAP Community também. E o que acontece? Ele usa um ID único, que é o e-mail do cara, para tudo. E eles não conseguem gerir bem essa questão da troca de conta, né? E é um problema. É um problema. Mas, cara, é um problema que não precisaria existir. É um problema porque os caras não conseguem implementar direito, né? A Amazon, por exemplo, te mostrar uma alternativa. Como é que a Amazon gerencia essa questão? Toda conta, né? Se você imagina que você tem um tenant de dev e um tenant de produção. Toda conta, toda Amazon AWS account tem um account ID, né, diferente. E todo user, e não existe, né, por default, uma gestão de usuário global, centralizada. O usuário é único para aquele account ID. Então, se eu crio um usuário para você no account 123, esse usuário
por definição, diferente do usuário da conta 456. Eu preciso ir na conta 456 e criar esse usuário. Então, são user bases independentes e diferentes. A SAP tentou criar esse negócio de criar uma user base única, né, que é o Universal ID para todo mundo, e fez uma mistureba aí que eu acho que ela meio que é um tiro no pé mesmo. Não funciona, não funciona direito. Aí acaba fica aquele negócio, usa o Firefox para esse e o Chrome para aquele, ou abre aba com o anônimo, né? Aí tem várias isso maneiras, que falou mas aqui, isso é tudo gambiarra, né? É tudo gambiarra porque a SAP não conseguiu fazer o negócio de uma maneira única. Tem solução. A Azure, por exemplo, usa o AD, o Active Directory. Então, se você tem lá tenants diferentes, cada tenant está conectado no Active Directory independente. Você tem o ID de dev e o ID de produção. Então, tem soluções, tem maneira de solucionar isso. É que a SAP não soube implementar mesmo de uma maneira eficiente essa troca de usuário. Né? E, cara, até mesmo se ela. Eu acho que a ideia do Universal ID não é ruim. O ruim foi a implementação. Porque se você tem um usuário único, e aí você está logado, e aí em vez de ter que deslogar e logar no outro, que é o que a Amazon e a Azure pedem hoje. Imagina se você, em vez de deslogar, é igual no Google. Se você já viu no Gmail que você pode trocar de conta sem ter que deslogar, você clica lá em cima na sua foto, aí ele mostra todas as contas que estão logadas. A ideia do Universal ID eu acho que era essa, mas aí eles nunca conseguiram implementar, entendeu? Não. A gente teve uma reunião de mentors e eu dei exatamente esse feedback. Eu cheguei, cara, eu quero fazer que nem eu faço no Google. Eu tenho lá minhas contas, eu vou lá do Gmail, eu vou lá, troco e mudo. Eu tô ali no. Mas. Enfim. O que eu posso fazer? O que é que você quer que eu fale? Eu não tenho o que falar nesse caso. Cara, mas tem uma coisa que. Uma das primeiras lições que eu aprendi em projeto, em consultoria. FCQDC. Já ouviu falar? Não. Faz certo que dá certo. FCQDC. Faz certo que dá certo. FCQDC, mas essa metodologia não falha. Verdade. Mas tem uma experiência que está sendo muito bacana, eu acho, é a questão eu até estou curioso, eu vou perguntar depois para o pessoal no Brasil se isso acontece aqui, porque na verdade meu cliente não é daqui, né? Mas a gente tem um time apoiando a gente na questão do onboarding, né? Não só dos parceiros, enfim, mas acompanhando o projeto, né? E, cara, a gente tem reunião toda semana da SAP acompanhando o projeto, colocaram mais gente agora para né, fazer todo esse onboarding dos transportadores, né? E isso eu achei bem legal, assim, todo um processo estruturado, né, de acompanhamento, né? Achei bem legal nesse sentido, né? Que não é uma coisa que você tem, por exemplo, numa implementação on-premise, enfim, a gente tem um acompanhamento bem próximo da SAP. Então isso eu achei bacana. Legal. É importante falar dos positivos, não só dos negativos, né? Acho que é bom dar feedback positivo também, é importante. Cara, muito bom. Eu tenho um carinho pela SAP, cara, apesar de ter decidido que era um momento de eu mudar de carreira e tal. A decisão de mudar de carreira foi muito mais na linha de... A carreira que eu estava seguindo era muito mais nessa área de Data Analytics, né? E aí eu quis ir para uma empresa que estava realmente drivando esse tema de Data Analytics. Não quer dizer que a SAP é uma empresa ruim, pelo contrário, cara. É uma empresa top, uma das melhores empresas para a qual eu já trabalhei. Muita gente boa, né? Mas, cara, a empresa é isso. A empresa tem acertos e erros. Acho que tem que continuar dando esse feedback aí, ter esse objetivo aí de trabalhar junto é importante. Acho que a SAP errou muito em algumas coisas nos últimos anos aí, mas há um desejo de voltar, de acertar novamente. Eu acho que isso é importante. Teve questões de liderança da SAP, né? E falando um pouco de CEO e tal. Você acompanharam um pouco a era do Bill McDermott aí nos últimos 10 anos aí. Antes dos últimos 2 anos era o Bill McDermott como CEO, né? Nos últimos 8, 10 anos. E teve uma face muito comercial da SAP, né? Que muita gente falava antigamente que a SAP
virou a Oracle, tá indo atrás do cliente, metendo a faca na garganta e tal. E eu acho que hoje a SAP, com o Christian Klein, né, que é o novo CEO aí faz um ano e meio, 2 anos, né, que tá com uma pegada de voltar um pouco daquele core, daquela SAP focado em produto, focado no cliente. Eu acho que é importante, eu acho que é positivo isso também. Isso é verdade. Pergunta, cara? Bom, gente, a gente foi. Né, já quase 2 horas, hein? De live já. Tá bom. Que Vocês que tá bom, definem né? a hora. Para começar, tá bom, né? O papo tá bom, acabamos indo para várias conversas, né? E lembranças, que isso também é bom, experiências, eu acho que isso aí conta bastante. Teve também a participação do pessoal também que está aqui com a gente, também agradecer você, né, Henrique? Tá muito bem servido aí de cerveja, a gente só olhando aqui, tá tudo certo, tá tudo bem. Muito bom. Mas tem várias, eu gosto muito de anotar, né, porque tem vários insights, coisas que você falou aqui que é importante e também quebra um pouco o nosso modelo de pensamento, que acho que é uma das coisas importantes. A gente coloca as coisas muito distantes da gente, né, como se fosse algo inalcançável. E aí a gente acaba sempre deixando para lá, né, continua fazendo o básico, continua fazendo o mesmo, continua fazendo da mesma maneira, da mesma forma e acaba não evoluindo. Né? E a gente não precisa que o mercado nos chute para fora para que a gente consiga fazer mudanças, que a gente consiga ser um profissional melhor. Eu gosto muito da questão da palavra mentor, né? Que não tem nada a ver com SAP Mentors aqui, é aquela pessoa que você se inspira, que você, né, admira, que você busca seguir os mesmos passos e com certeza, né, você foi para mim, é para o Eduardo, né, para mim e para o Eduardo, e é para muita gente também, mesmo você não estando, né, na SAP, continuará sendo. E foi muito bom ter aqui tuas dicas, né, e entender que muito depende da gente e que quem coloca também a nossa régua acima é a gente mesmo, né? Se o mercado não está fazendo isso, a gente mesmo pode fazer e há maneiras simples, né, para que a gente consiga conquistar isso e foi a mensagem assim que eu vi que você deixou aqui também. Eu acho que expandir horizontes é importante também, que acho que teve. Onde foi que a gente perguntou que. Acho que teve uma pergunta que eu lembro que alguém falou. A vida após o mercado SAP, a vida após a SAP, e acho que a resposta é sim, mas eu acho que também a resposta é que não é um caminho sem volta. E não são coisas Sim. mutuamente exclusivas. Você pode trabalhar com SAP, trabalhar com Salesforce, trabalhar com Amazon, trabalhar com Google, trabalhar com Azure e continuar trabalhando com SAP. Não são coisas excludentes, né? Eu acho que expandir leque de capacidades, de conhecimento, de possibilidades, eu acho que é importante. Eu acho que o pessoal expandir o horizonte, em vez de ser cada vez mais específico, eu acho que hoje o que é valorizado é ser mais abrangente, é ser mais é ser realmente mais capaz de entender um todo assim com uma facilidade melhor. Não que você vai precisar sozinho implementar um projeto todo, não é isso. Mas entender. O difícil hoje não é desenvolver, não é fazer, não é configurar, é tomar decisão. E a tomada de decisão é pela tomada de decisão que se paga mais. Não se paga mais por fazer. Não é pelo time material, não é pela hora. É pela tomada de decisão. É pelo cara que decide, vamos por aqui, não por ali. Vamos seguir por esse caminho, vamos seguir por aquele caminho, vamos fazer essa arquitetura, vamos fazer aquela outra, né? Essa tomada de decisão é o que o cliente valoriza. O cliente não está pagando no final, voltando ao que o Edu falou no começo, o cliente quando quer retorno do investimento, ele não quer retorno de investimento, eu paguei 100 horas, quero 100 horas de consultor, apertador de botão. Eu quero tomada de decisão, eu quero um cara que consiga fazer algo que eu não consigo fazer sozinho. Né? Então, um consultor não é né? Acho que a gente tem que entender isso. O consultor de TI, de tecnologia, a gente tem que entender que não é um cara que está lá simplesmente para fazer algo que o cliente poderia fazer, mas não quer fazer. Não é só o querer, é no poder. A gente tem que fazer algo a mais que o cliente realmente não consegue fazer sozinho. A gente tem que agregar esse valor, a gente tem que trazer essa capacidade, trazer esse conhecimento, trazer essa tomada de decisão aí para realmente conseguir se diferenciar e elevar a barra, né? Voltando à questão da Amazon e dos princípios de liderança, do Leadership Principles da Amazon,
É uma coisa bem interessante da Amazon que eu gostei bastante também, é a questão do processo de recrutamento da Amazon. A Amazon fala o seguinte: a gente quer sempre buscar alguém que eleva a barra dos nossos empregados. O que é elevar a barra? Por definição, se você está entrevistando para uma vaga, você só é considerado se você é melhor que, no mínimo, 50% do que já está dentro. Uhum. O que é ser melhor do que está, né? E esse ser melhor é muito subjetivo. Mas, cara, é querer realmente estar levando essa barra constantemente. A questão da melhoria contínua, trazer isso para você mesmo. A melhoria contínua não é só voltada a um produto, a um projeto, é voltada para você, né? Imagina Sim. você mesmo aplicar Kanban para sua vida pessoal, aplica aí o Kaizen para sua vida pessoal, traz conceitos de melhoria contínua para o seu dia a dia. Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que isso é interessante e você ter essa visão aí de ser cada vez melhor. E não é melhor que o mercado, melhor que o outro, melhor que o consultor X, Y, Z. É melhor do que você era ontem. Se você almeja ser melhor do que você era ontem, você vai estar sempre crescendo. E acho que aí não tem erro. Demora mais ou menos, mas você vai conseguir fazer aquilo que você quer. Você vai conseguir ter a casa que você quer, fazer a viagem que você quer, porque no final a recompensa financeira acontece quando você não foca só na recompensa financeira, né? Eu acho que o Verdade. financeiro é consequência, não pode ser a causa, não pode ser o motivador. Ele tem que ser a Isso, consequência. perfeito. Muito bom. Olha, você já pode ser aí o coach, hein? Eu não vou Aí falar deixa eu palavrão. ver. Aí você me. Não pode. Tá, entendi, tô brincando, só pra sacanear. Mas foi muito bom, assim, a gente tem muita questão hoje de se destacar e de ser melhor que os outros, uma preocupação muito grande, né, de estar né, sendo falado e questão de seguidores, a gente tem muito aí, uma preocupação muito grande, né, que até está tornando as pessoas mais jovens muito mais conectadas com o mundo virtual do que com o mundo real, né, então é um bom ponto a gente rever nossos valores, que acho que é um ponto importante, e realmente focar no que importa, né, e se olhar mais para dentro, né. Isso é um ponto bem marcante, assim, do que você falou que eu gostei. Tá? Bom, muito obrigada. Foi muito, muito bom. Obrigada, Eduardo. Deixou a gente falar. Tá ficando pleno agora. Pleno nas lives. Live pleno. Consultor live pleno. Ai. Ele sabe que é brincadeira, né? Mas vocês dois são duas pessoas que me inspiram bastante e que me ajudam a ser uma pessoa melhor. Então, são fontes de inspiração para me puxar. Obrigada aí, gente. Uma boa noite para todos que estavam aqui com a gente, tá bom? Valeu, até a próxima. Valeu, Henrique. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.